Doutora Drag! Ei, gente, tudo bem? Estou só esperando aqui a minha legenda aparecer, mas eu acho que aqui estamos bem, né? Tá tudo funcionando. Boa noite para todo mundo. Se você está vendo a gente no YouTube depois, saiba que esse é um projeto nosso que a gente tem de leitura guiada. Eu sei que nem todo mundo está conseguindo acompanhar o ao vivo, está vendo para trás. Dá uma tristeza não ter muita gente comigo ao vivo, mas é sempre bom saber que tem gente lendo lá atrás e comentando. Então, não deixo de ficar feliz sabendo que depois as pessoas irão poder apreciar esse projeto, né, e também nos ajudar aí. Então, é isso. Esse é um projeto. Se você está vendo a gente no YouTube, a gente está lendo na Twitch. Uma Twitch, uma rede parecida com o YouTube. Porém, eu tenho aqui poucos seguidores, né, em relação ao YouTube, mas a gente faz essas leituras aqui até para engajar a galera. E aí, se você quiser nos apoiar, você pode nos apoiar também em apoia.se/horaqueer, PicPay, que é Dimitra Vulcana, ou Pix, que é doutoradrag@gmail.com. Lembrando que hoje hoje é quinta-feira, 23 de setembro, a gente vai ter a leitura, no domingo a gente vai ter um encontro no Discord. A gente vai fazer um batidão para debater rapidinho e tirar as dúvidas e aparar as dúvidas entre o capítulo 14 e 15 da live passada e do capítulo 16 ao 20, que vai ser de hoje. Então, hoje a missão é longa, eu espero que eu dê conta. Eu projetei, eu acho que vai dar tempo. E os capítulos são capítulos pequenos, então dá pra gente poder ler, e são capítulos fáceis. Tem uns pontinhos de dificuldade que eu já criei aquela fase, é como se fosse a lubrificação da leitura para vocês, né? Então é isso. Para quem não me conhece, está me vendo, eu sou Dimitra Vulcana, e nós temos esse projeto, é um grande projeto, tem essa leitura, a gente se encontra no Telegram, que é t.me/doutoradrag, a gente se encontra no Discord, e um recado final é que eu vou entrar de férias, e aí eu devo voltar somente dia 13 de outubro para tudo. Enfim, boa noite para Thalita, para Kiki, para Majarde, para Isa Dorgas, amei esse nickname. Lubrificação de leitura, credo que delícia. Então é isso, vocês podem entrar no Telegram, entrar no Discord. Eu vou entrar de férias da produção de conteúdo e férias também como professora, e só volto dia 13 de outubro. Então vou descansar a cabeça, vou me desconectar de todos os lugares, Twitter, TikTok, Instagram. Vou deletar todos os aplicativos do meu celular e vou viver uma vida offline. E espero que fora dos stories eu também esteja bem, tá bom? É isso, vamos começar. Para quem não conhece a dinâmica, eu não leio o chat durante, mas a Thalita fica auxiliando aí sempre. Obrigado, viu, Thalita? Você não sabe o tanto que eu sou grato por isso, ou grata, né, por isso. Mas a Thalita coloca a paginação e às vezes quando eu esqueço, mas ela sempre coloca, então serve para vocês acompanharem. Leitura do capítulo 16 ao 20. Se você chegou até aqui e não vai entender, dá pra gente fazer uns debatezinhos. E no encontro que vem, né, que a gente lá de outubro, eu vou fazer um resumão. E eu montei um resumão bonito, mas eu não quero ler hoje para não perder tempo, para a gente poder resgatar várias coisas do que o Marx quis nos mostrar, desde ele apresentou a mercadoria, ele apresentou a troca, ele apresentou o dinheiro, ele apresentou o capital, valor absoluto, valor relativo, mais valor absoluto, mais valor relativo, depois ele mostrou o poder da cooperação, depois da maquinaria, a grande indústria, e agora a gente está caminhando, nós vamos fechar essa sessão 5 e vamos entrar na sessão do salário. Então, tudo está conectado e são as camadas da cebola que a gente vai tirando, tá bom? Então é isso. Capítulo 16, página 734 do PDF, página 599 do livro físico. E aí ele começa, né? Capítulo 16, diferentes fórmulas para a taxa de mais valor. Deixa eu só baixar aqui esse ventilador que eu acho que pode estar dando barulho. Vimos que a taxa de mais valor se representa nas fórmulas. Quem é de humanas, não fique preocupado aí. Sempre eu estou fazendo essa lubrificação na leitura, ok?
Ele coloca uma fórmula aí, mais valor dividido por capital variável. Essa fórmula eu sempre apresentei para vocês, inclusive sempre a gente ressaltando o quanto que ela é diferente da taxa de lucro, né? Que a taxa de lucro é mais valor dividido por capital variável mais capital constante. Por isso que no capitalismo a taxa de lucro tem uma tendência de queda. Depois ele coloca, né? Mais valor dividido por capital variável, que vai ser igual, depois ele vai falar outra fórmula, que é mais valor dividido pelo valor da força de trabalho, ou mais trabalho dividido pelo trabalho necessário. Todas essas fórmulas são sinônimos. Por quê? Por exemplo, valor da força de trabalho é o valor que o capitalista compra a mercadoria chamada força de trabalho. Trabalho necessário é o trabalho necessário que o capitalista precisa adquirir, né, daquela mercadoria. Do trabalho não, né? Ele não adquire o trabalho. O capitalista compra a capacidade de trabalhar do trabalhador, né? A força de trabalho. E o trabalhador vende a capacidade de trabalhar, que é a mercadoria. Força de trabalho. Então são fórmulas iguais. E aqui a gente vai desembolar mais a leitura. As duas primeiras fórmulas apresentam como relação de valores o que a terceira apresenta como relação entre os tempos nos quais esses valores são produzidos. Ou seja, a última fórmula é o tempo de trabalho necessário para a produção da mercadoria que o capitalista adquire da mercadoria força de trabalho do trabalhador. Essas fórmulas substituíveis entre si são conceitualmente rigorosas, razão pela qual podemos encontrá-las quanto a seu conteúdo na economia política clássica, embora não conscientemente elaboradas. Nela encontramos, ao contrário, as seguintes fórmulas derivadas. Aí ele vai colocar as fórmulas da economia clássica que errou feio, errou rude, e nós vamos explicar. Fórmula 2. Eles colocaram lá, mais trabalho dividido pela jornada de trabalho. Depois a gente já sabe que tem um erro aí, olha a pista. O capitalista ele não paga a jornada de trabalho completa. Ele paga o valor para o mínimo necessário para a reprodução da força de trabalho do trabalhador, né? Então a gente já sabe que não é a jornada de trabalho. Ou mais valor dividido pelo valor do produto também não funciona. Dividir pelo valor do produto, sendo que dentro do valor do produto foi transferido o valor do capital constante. Também está errado. Mais produto dividido pelo produto total. Piorou, então. Então, todas essas fórmulas, a economia clássica falhou e errou rude. Meu Deus. Espera aí um minutinho, gente. Não acredito que isso está acontecendo hoje. Estou vendo todos os lugares possíveis aqui que tem esse tal desse alarme. Faz isso comigo não, filho. Não tem um relógio aberto. Porra. Parou. Será que vai ficar essa putaria aqui a noite inteira? Mas vamos lá. Desculpa, gente. Acontece, quem sabe fazer ao vivo, né? E eu não sei aparentemente. Mas é meu Streamlabs que está com algum problema. Mas simbora. Então eu estava falando do raciocínio aí de que a economia clássica errou e ela errou rude, né, em elaborar essas fórmulas, porque cria-se uma falsa aparência de que o capitalista paga a jornada de trabalho completa. Se o trabalhador ficou 12 horas lá e está pagando pelas 12 horas. A gente já sabe que não é assim que funciona. Então ele começa colocando alguns elementos. Não, o microfone tá bom também. Ele começa colocando alguns elementos para vocês, por exemplo. Aqui, a mesma proporção se expressa alternadamente sob a forma dos tempos de trabalho, dos valores no quais eles se incorporam e dos produtos no quais esses valores existem. Supõe-se naturalmente que, por valor do produto, se deve entender apenas o produto de valor da jornada de trabalho, excluindo-se, porém, a parte constante do valor do produto. Eu acabei de falar para vocês. Como que se a parte constante foi transferida e você vai colocá-la dentro da fórmula que está falando de mais valor relativo? Então aí temos um erro conceitual. Então a economia clássica ela errou e o Marx vai nos mostrar agora como que ela errou. Em todas essas fórmulas, o grau efetivo de exploração do trabalho ou a taxa de mais valor está expresso de modo falso.
Suponhamos uma jornada de trabalho de 12 horas. Mantendo-se os demais pressupostos de nosso exemplo anterior, o grau efetivo de exploração do trabalho se apresenta nesse caso nas seguintes proporções. Então temos 12 horas e ele vai aplicar a fórmula da economia clássica. Ele coloca 6 horas de mais trabalho, dividido por 6 horas de trabalho necessário é igual a mais valor de 3 xelins. 6 horas de mais trabalho dividido por 6 horas de trabalho necessário é igual mais valor de 3 xelins dividido pelo capital variável de 3 xelins. Essa é a primeira aplicação da Fórmula 1, salvo me engano, porque deu uma taxa uma taxa de mais valor de 100%. Agora ele vai aplicar na Fórmula 2. 6 horas de mais trabalho dividido por uma jornada de trabalho de 12 horas é igual a mais valor de 3 xelins dividido pelo produto de 6 xelins, que é igual a 50%. Aí ele vai explicar agora uma questão. Essas fórmulas, e aqui é a síntese do erro da economia clássica. Essas fórmulas exprimem, na verdade, a proporção em que a jornada de trabalho ou seu produto de valor se divide entre o capitalista e o trabalhador. Por conseguinte, se fossem válidas como expressões diretas do grau de autovalorização alcançado pelo capital, valeria esta lei o mais trabalho ou o mais valor jamais pode chegar a 100%. Como o mais trabalho constitui sempre uma parte alíquota da jornada de trabalho, o mais valor sempre uma parte alíquota do produto de valor, o mais trabalho é sempre necessariamente menor do que a jornada de trabalho ou o mais valor é sempre menor do que o produto de valor. Então, na verdade, como ele está naquela parte lá de cima e é apenas uma parte do produto, no produto a gente tem um capital constante transferido. Então, não faz sentido transferir isso. E se for parar para pensar também na proporção da jornada de trabalho, o mais valor e o mais trabalho, ele vai ser sempre aí menor do que o produto do valor, ou seja, aquele saldo, o cômputo total da produção, do final do dia, da semana, das mercadorias produzidas. Então, temos um problema. E aí o Marx vai falando e essa parte final que ele coloca, né, que o mais trabalho, vamos lá, essa parte final que ele coloca aqui, o mais trabalho é sempre menor do que o produto de valor, ele colocou até como se fosse uma regra, mas logo após ele vai colocar que tem exceção. Entretanto, dentro do meu preparo aqui para a nossa leitura, a gente vai pular. Então ele fala que é sempre menor, mas há exceção, e ele explica como que existe essa exceção, ok? A realidade nunca é dicotômica, a gente já sabe disso. Nós vamos para a página 736 do PDF e na página 601 do livro. A representação do mais-valor e do valor da força de trabalho como frações do produto de valor, representação que deriva de resto do próprio modo de produção capitalista e cujo significado será investigado posteriormente, oculta o caráter específico da relação capitalista. Ou seja, aquela fórmula 2 da economia clássica, ela faz com que a gente tenha uma aparência, que ele vai explicar mais à frente, quando ele vai aprofundar também sobre a questão do salário, uma aparência de que o capitalista paga a jornada de trabalho completa. A gente já sabe que não é isso. Então, ele está colocando aqui que oculta o caráter específico da relação capitalista. E ele coloca, a saber, o intercâmbio entre capital variável... Puta que pariu, não. Apaguei os layouts. Espero que depois eu lembre de dar Ctrl Z, ok? Não vamos ter mais problema, desculpa, viu, gente? Depois eu vou descobrir por que está dando bug. Então, a gente está falando aqui que essa explicação da fórmula da economia clássica ela vai ocultar esse caráter específico da relação capitalista, a saber, o intercâmbio entre o capital variável e a força de trabalho viva e correspondente e a correspondente exclusão do trabalhador do produto. Em seu lugar, surge a falsa aparência de uma relação associativa no qual o trabalhador e o capitalista repartem um produto entre si, conforme a proporção de seus diferentes fatores constitutivos. A gente já sabe que não é. Depois a gente vai para a terceira fórmula, a gente vai pular só esse parágrafo, estamos na página 737 e ainda na página 601. O Marx continua. A terceira fórmula, que já antecipei em outra ocasião, é mais valor dividido pelo valor da força de trabalho. É igual mais trabalho dividido pelo trabalho necessário. E que é igual trabalho não pago dividido por trabalho pago. Agora ele vai explicar um pouquinho sobre confusões que podem ter acerca do trabalho não pago. A gente tem que ter muito cuidado com essa expressão chamada trabalho não pago.
O mal entendido que a fórmula trabalho não pago dividido por trabalho pago poderia conduzir de que o capitalista pagaria o trabalho e não a força de trabalho, desaparece pelo que foi exposto. Trabalho não pago dividido por trabalho pago é apenas a expressão mais popular para mais trabalho dividido por trabalho necessário. Vamos lá. O capitalista, nessa altura do campeonato, vocês têm que entender isso. O capitalista não compra o trabalho. O capitalista compra a força de trabalho. O trabalhador não vende o trabalho. A mercadoria que o trabalhador vende é a capacidade de trabalhar. Então ele compra... A mercadoria dentro deste processo se chama força de trabalho. Por isso que a gente não pode confundir, ok? E aí, continuando, ele fala, o capitalista paga o valor da força de trabalho, que eu acabei de dizer, ou seu preço, divergente de seu valor, e recebe em troca o direito de dispor da força viva de trabalho. Seu usufruto dessa força de trabalho é decomposto em 2 períodos. Durante um deles, o trabalhador não produz mais que um valor, que é igual ao valor da sua força de trabalho, portanto, apenas um equivalente. Em troca do preço adiantado da força de trabalho, o capitalista recebe, pois, um produto de mesmo preço. É como se ele tivesse adquirido o produto já pronto no mercado. No período do mais trabalho, ao contrário, o usufruto da força de trabalho gera valor para o capitalista, sem que esse valor lhe custe um substitutivo de valor. Ele obtém gratuitamente essa realização da força de trabalho. Nesse sentido, e aí o Marx vai explicar com cautela, né, para a gente entender, o mais trabalho pode ser chamado de trabalho não pago. Nesse sentido. O capital, portanto, não é apenas o comando sobre o trabalho, como diz Adam Smith. Ele é, em sua essência, o comando sobre o trabalho não pago. Todo mais valor, qualquer que seja a forma particular em que mais tarde se cristalize, como o lucro, a renda, etc., é, com relação à sua substância, a materialização de tempo de trabalho não pago. O segredo da autovalorização do capital se resolve no fato de que este pode dispor de uma determinada quantidade de trabalho alheio não pago. Inclusive, o capitalista ele obtém crédito, né, a força de trabalho do trabalhador adiantada, inclusive. Vamos agora para a página 740. Essas leituras vão ser rápidas. E página 605 do livro físico, capítulo 17. Nós estamos entrando aí agora na seção 6. Esta é a penúltima sessão do Capital. Nas férias a gente volta para fazer os encontros da última sessão de O Capital, ok? Então vamos lá. Transformação do valor ou preço da força de trabalho em salário. E ele começa. Na superfície da sociedade burguesa, o salário do trabalhador aparece como preço do trabalho, como determinada quantidade de dinheiro paga por determinada quantidade de trabalho. Fala-se aqui do valor do trabalho, e sua expressão monetária é denominada seu preço necessário ou natural. Por outro lado, fala-se dos preços de mercado do trabalho, isto é, preços que oscilam abaixo ou acima de seu preço necessário. Mas o que é valor de uma mercadoria? A forma objetiva do trabalho social gasto em sua produção. E como medimos a grandeza de seu valor? Pela grandeza do trabalho nela contido. Como podemos determinar o valor, por exemplo, de uma jornada de trabalho de 12 horas? Pelas 12 horas de trabalho contidas numa jornada de trabalho de 12 horas. O que é uma absurda tautologia. Marx está nos mostrando aqui alguns problemas conceituais da economia clássica. E essa nota 21, na verdade, ela é digna de ser lida, porque, olha só, ele coloca, Ricardo é bastante engenhoso, e tautologia é como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Ele não está conseguindo explicar, na verdade. Ricardo é bastante engenhoso, ele é o Ricardo, não é o Marx, viu? Ricardo é bastante engenhoso para evitar uma dificuldade que, à primeira vista, parece ameaçar sua teoria, a saber de que o valor depende da quantidade de trabalho empregada na sua produção. Se nos atemos estritamente a esse princípio, dele se segue que o valor do trabalho depende da quantidade de trabalho empregada em sua produção, o que é evidentemente um absurdo. O valor do trabalho é a quantidade de trabalho empregado em sua produção. Ou seja, se um trabalhador trabalhou 12 horas, ele vai ganhar 12 horas. A gente já sabe que não. A gente já sabe que ele vai receber 6 horas, 4 horas, 8 horas, né? Por isso, o Ricardo, mediante uma hábil manobra, faz com que o valor do trabalho dependa da quantidade de trabalho exigida para a produção do salário,
do trabalho, ou em suas próprias palavras, sustenta que o valor do trabalho deve ser estimado pela quantidade de trabalho necessária para produzir o salário. Olha só que loucura. E entende com isso a quantidade de trabalho necessária à produção do dinheiro ou das mercadorias dadas ao trabalhador. Isso é o mesmo dizer que o valor do pano é estimado não segundo a quantidade de trabalho empregado em sua produção, mas segundo a quantidade de trabalho empregado na produção de prata que é dada em troca do pano. Louco, né? Enfim, economia clássica aí, com seus vários erros conceituais, e o Marx está destrinchando esses erros conceituais dos economistas clássicos. Para ser vendido no mercado como mercadoria, o trabalho teria ao menos de existir antes de ser vendido. Mas se o trabalho pudesse dar ao trabalhador, pudesse dar ao trabalho uma existência independente, o que ele venderia seria uma mercadoria e não trabalho. Se pegar... e ele continua aqui, ó, mais fácil pegar um trechinho aqui. Abstraindo dessas condições, uma troca direta de dinheiro, isto é, de trabalho objetivado por trabalho vivo, ou anularia a lei do valor, que só se desenvolve livremente com base na produção capitalista, ou anularia a produção capitalista, fundada precisamente no trabalho assalariado. Olha só, abstraindo dessas condições, uma troca de dinheiro, isto é, de trabalho objetivado por trabalho vivo, ou anularia a lei do valor, que só se desenvolve livremente com base na produção capitalista, ou anularia a própria produção capitalista, fundada precisamente no trabalho assalariado. Se o capitalista pagasse exatamente o que está produzindo, acabaria que não haveria capitalismo, porque o capitalismo ele precisa desse excedente para poder fazer seu processo de acumulação, que inclusive é a seção 7 que a gente vai estudar. Ok? E aí o Marx está aqui questionando a aparência do valor do salário, inclusive no mercado. A aparência do valor do salário, essa oscilação, a economia clássica está explicando toda de forma errada. E aí sempre se confunde muito o preço com valor. Aqui no capítulo 3 a gente já pode desfazer essa confusão entre valor e preço. O preço é a expressão, não é o valor, né? É uma expressão daquele momento que pode estar acima ou abaixo do valor real, ok? Então nós vamos pular agora um trechinho, nós vamos para a página 607 e página 741 do PDF. Ele continua então explicando. De nada adianta deduzir essa troca de mais trabalho por menos trabalho da diferença formal, que nos esclarece que, num caso, ele é trabalho objetivado e no outro é trabalho vivo. Hoje eu vou parar um pouquinho aqui, só para dar um oi para a galerinha dos AMEs. Eu acho que a segunda rede que eu ganho do Zami, quem está no YouTube não vai entender o que está acontecendo. Quem está no YouTube, olha só, na Twitch, criadores de conteúdo pode mandar sua plateia para cá. Então, acabamos de receber uma plateia maravilhosa. E aí eu só explicar para vocês, queridos. Fiquem aí conosco, a gente está lendo o Capital. Especificamente, estamos no capítulo 17 de O Capital. A gente está na seção salário. Mesmo que você não tenha lido o Capital, eu te faço um convite a conhecer nosso trabalho. A gente tem um grupo de estudos que é organizado no Telegram e no Discord. Você pode entrar no Telegram pelo t.me/doutora Drag. Você pode digitar exclamação Telegram, exclamação Discord, exclamação estudar. A gente vai terminar o Capital este ano e vamos iniciar outras leituras. A gente faz leitura guiada, a gente também faz os encontros no Discord com chamada e depois tem, inclusive, certificado de participação. Essa do Capital mesmo é um certificado de participação de 80 horas. Então, fique conosco, é gostoso demais e vou fazer essa paradinha. Mas se vocês não puderem ficar aí, deixa no lurk pra gata, pra dar um up aí na live. E brigadão, Zami! Te amo! É isso, gente. Vamos lá. De nada adianta deduzir essa troca de mais trabalho por menos trabalho da diferença formal, que nos esclarece que, num caso, ele é trabalho objetivado e no outro é trabalho vivo. Isso é tanto mais absurdo pelo valor de uma mercadoria não ser determinado pela quantidade de trabalho realmente objetivado nela, mas pela quantidade de trabalho vivo necessário para a sua produção. Digamos que numa mercadoria represente 6 horas de trabalho.
Então, olha só para vocês entenderem. Pegar lá no capítulo 1, Marx começou a falar da mercadoria. Depois ele falou de valor de uso e valor de troca de valor. E agora ele está nos mostrando como a economia clássica trabalha tanto com essa lei de oferta e demanda e que essa lei não é falha. Ela não se sustenta, inclusive. E a gente está aqui na altura do campeonato já nos mostrando como não se sustenta essa questão da oscilação dos preços. Porque falar que os valores oscilam é mentira. E é mentira descabida de liberal. Então vamos lá. Digamos que uma mercadoria represente 6 horas de trabalho. Caso surjam invenções que permitam produzi-la em 3 horas, o valor da mercadoria já produzida também se reduzirá pela metade. Ela representa agora 3 horas de trabalho social necessário em vez de 6 horas. O que determina sua grandeza de valor é, portanto, a quantidade de trabalho requerido para a sua produção e não a sua forma objetivada. No mercado, o que se contrapõe diretamente ao possuidor de dinheiro não é na realidade o trabalho, mas o trabalhador. O que este último vende é sua força de trabalho. Já falei, acho que 4 vezes nessa live. O trabalhador não vende o trabalho, o capitalista não compra o trabalho, o trabalhador vende a capacidade de trabalhar, o capitalista compra a força de trabalho, ok? Acho que hoje eu fiquei ouvindo muito podcast na velocidade 1.5, eu acho que eu estou falando na velocidade 1.2. Vou dar uma freada para falar um pouquinho mais devagar. Enfim. Seguindo aí. Mal seu trabalho tem início efetivamente e a força de trabalho já deixou de lhe pertencer, não podendo mais, portanto, ser vendida por ele. O trabalho é a substância e a medida imanente dos valores, mas ele mesmo não tem valor nenhum. Olha que louco, né? Na expressão valor do trabalho, o conceito de valor não só se apagou por completo, mas converteu-se em seu contrário. É uma expressão imaginária como o valor da terra. Essas expressões imaginárias surgem, no entanto, das próprias relações de produção. São categorias para as formas em que se manifestam relações essenciais, que em sua manifestação as coisas frequentemente se apresentam invertidas, é algo conhecido em quase todas as ciências, menos na economia política. E ele continua. Aqui vai ser a questão da oferta e demanda e da oscilação. Olha só. A economia política clássica tomou emprestada a vida cotidiana de modo acrítico. A categoria preço do trabalho, para em seguida tomou-se de modo acrítico a categoria preço do trabalho, para em seguida perguntar-se como esse preço é determinado. Ela logo reconheceu que a variação na relação entre oferta e demanda nada esclarece acerca do preço do trabalho, assim como de qualquer outra mercadoria além de sua variação, isto é, a oscilação dos preços de mercado abaixo ou acima de certa grandeza. Então, oferta e demanda, gente, o valor está aqui, ó. O valor, pensa, capitalismo é um processo sócio-histórico. O valor da força de trabalho, ele é reconhecido socialmente, tal qual o valor da mercadoria. Pode ser que o capitalista não realize a mercadoria no valor que ela tem de fato, né? Pode ser acima e pode ser abaixo. Mas o valor está aqui, é uma condição social. A gente já viu tudo que compõe, por exemplo, o valor da força de trabalho para a reprodução da classe trabalhadora. O preço oscila acima e abaixo, e aí a economia clássica fica confundindo preço com valor. Então, olha só, oferta e demanda oscilando faz com que o preço oscile acima ou abaixo de certa grandeza, e essa grandeza é o valor. Mas não é isso que faz com que o valor seja valor, ok? Por exemplo, eu quero abaixar o valor da força de trabalho da classe trabalhadora. O que eu vou fazer? Eu vou extrair mais valor relativo. Como se extrai mais valor relativo? Desenvolvimento tecnológico, aumento de produtividade e intensidade. Posso também trabalhar com um aumento do mais valor absoluto. Então, tá vendo como que existem as conexões? Agora a gente já sabe o que é mais valor absoluto. A gente já sabe o que é mais valor relativo. Agora a gente já sabe por que o valor da força de trabalho pode aumentar ou abaixar. Agora, o preço é outra coisa. Não sabe diferenciar preço de valor? Capítulo 3. Então, volta para lá que a gente tem também a explicação dessa diferenciação entre preço e valor, ok? Mas então, deixa eu ver até onde eu li aqui. Se oferta e demanda coincidem, aí ele vai mostrar uma situação. Cessa
mantendo-se iguais às demais circunstâncias, à oscilação do preço. Mas então oferta e demanda cessam também de explicar qualquer coisa. Então essa explicação do liberal não faria sentido. Quando oferta e demanda coincidem, o preço de trabalho é determinado independentemente da relação entre procura e oferta. Quer dizer, é seu preço natural, que desse modo tornou-se o objeto que realmente se deveria analisar. Ou ela tomou um período mais longo de oscilações do preço de mercado, por exemplo, um ano, e verificou que suas altas e baixas se compensavam numa grandeza média, uma grandeza constante. Esta última tinha, naturalmente, de ser determinada de outro modo que não por suas próprias oscilações, que se compensam umas às outras. Esse preço que predomina sobre os preços acidentais obtidos pelo trabalho no mercado e os regula, o preço necessário, os fisiocratas, inclusive lá no Capital 2 a gente está estudando os fisiocratas. O preço natural do trabalho, que é do Adam Smith, só podia ser, como no caso das outras mercadorias, seu valor expresso em dinheiro. E assim, por meio dos preços acidentais do trabalho, a economia política acreditou poder penetrar em seu valor. O valor é uma coisa, o preço é como se fosse a casca do valor. O centro, o cerne da questão está no valor. Por isso que a gente começa a estudar o capital com a mercadoria. E aí a gente vai entender que é a portadora de valor, né? Como no caso das demais mercadorias, esse valor continuou a ser determinado pelos custos de produção, mas como no caso das demais mercadorias, esse valor continua a ser determinado pelos custos de produção. Mas em que consistem os custos de produção do trabalhador? Isto é, os custos para produzir ou reproduzir o próprio trabalhador. A gente já comentou sobre isso. Inconscientemente, essa questão assumiu para a economia política o lugar da questão original, já que no que diz respeito aos custos de produção do trabalho enquanto tais, ela girava num círculo vicioso e não progredia um passo sequer. É a tal da tautologia, né? O cachorro correndo atrás do rabo. A economia política não estava sabendo explicar o salário. Vamos lá. Portanto, o que ela chama de valor do trabalho, value of labor, é, na verdade, o valor da força de trabalho, que existe na personalidade do trabalhador e é tão diferente de sua função, o trabalho, quanto uma máquina de suas operações. Ocupada com a diferença entre os preços de mercado do trabalho e seu assim chamado valor, com a relação entre valor e a taxa de lucro, e entre ele e os valores de mercadorias produzidos mediante o trabalho, etc., a economia política nunca descobriu que o curso da análise não só tinha evoluído dos preços do trabalho no mercado a seu valor presumido, mas chegaram a dissolver novamente esse mesmo valor do trabalho no valor da força de trabalho. A inconsciência acerca desse resultado de sua própria análise, a aceitação acrítica das categorias valor do trabalho, preço natural do trabalho, etc., como expressões adequadas e últimas da relação de valor considerada, enredou a economia clássica, como veremos mais adiante, em confusões e contradições insolúveis, ao mesmo tempo que ofereceu à economia vulgar uma base segura de operações para sua superficialidade, fundada no princípio do culto das aparências. E aí morre a essência. Vejamos, em primeiro lugar, como o valor e os preços da força de trabalho se apresentam nessa forma transformada como salário. Sabemos que o valor diário da força de trabalho é calculada sobre a base de certa duração da vida do trabalhador, a qual corresponde a certa duração da jornada de trabalho. Suponha que a jornada de trabalho habitual seja de 12 horas e o valor diário da força de trabalho seja de 3 shillings, expressão monetária de um valor em que se representam 6 horas de trabalho. Se o trabalhador recebe 3 shillings, ele recebe o valor da sua força de trabalho mantida em funcionamento durante 12 horas. Ora, se esse valor diário da força de trabalho foi expresso como valor do trabalho realizada durante uma jornada, teremos a fórmula: o trabalho de 12 horas tem um valor de 3 shillings. O valor da força de trabalho determina, assim, o valor do trabalho. Ou expresso em dinheiro, o preço necessário do trabalho. Então, o trabalho aqui são 12 horas. E o valor da força de trabalho, na verdade, pago, é de 6 horas. É aqui que ele está nos mostrando. O valor da força de trabalho determina, assim, o valor do trabalho, ou expressão em dinheiro, o preço necessário do trabalho. Ou seja, se você trabalha 12 horas, neste caso que estamos mostrando aqui, você não recebe por 12 horas, você recebe por 6 horas. Porque 6 horas é o mínimo necessário para você viver e não morrer. Mesmo que hoje você viva precisando de um Wi-Fi, faz parte
do valor da força para a reprodução da classe trabalhadora ter um Wi-Fi, por exemplo, ok? Então vamos lá. Ou expressa em dinheiro o preço necessário do trabalho. Se, ao contrário, o preço da força de trabalho diferir do seu valor, o mesmo ocorrerá com o preço do trabalho em relação ao seu sim chamado valor. Dado que o valor do trabalho é apenas uma expressão irracional para o valor da força de trabalho, conclui-se evidentemente que o valor do trabalho tem de ser sempre menor que seu produto de valor, pois o capitalista sempre faz a força de trabalho funcionar por mais tempo do que o necessário para a reprodução do valor desta última. No exemplo anterior, o valor da força de trabalho mantida em funcionamento durante 12 horas é de 3 xelins, valor para cuja reprodução ele precisa de 6 horas. Seu produto de valor, em contrapartida, é de 6 xelins, pois ela funciona na realidade durante 12 horas, e seu produto de valor não depende de seu próprio valor, mas da duração de seu funcionamento. Chegamos assim ao resultado, à primeira vista, absurdo de que um trabalho que cria um valor de 6 xelins tem um valor de 3 xelins. E aí o Marx está nos mostrando agora como nós vamos entender uma categoria chamada fetiche. Já vimos no final do capítulo 1, né? No item 1.4 do capítulo 1. Vemos, além disso, o valor de 3 xelins em que se representa a parte paga da jornada de trabalho. Isto é, o trabalho de 6 horas aparece como valor o preço da jornada de trabalho de 12 horas, que contém 6 horas não pagas. A forma salário, olha só o fetiche aqui, a forma salário extingue, portanto, todo vestígio da divisão da jornada de trabalho em trabalho necessário e mais trabalho, em trabalho pago e trabalho não pago. Todo trabalho aparece como trabalho pago, ou seja, o capitalismo faz isso, né? Oculta as contradições ou oculta os processos de trabalho e isso faz parte, isso a gente pode chamar de fetiche. Vamos lá. Seguindo aí, né? Na Corveia, aí ele vai explicar como funcionava na Corveia, porque o que acontece na Corveia? Eu nem vou ler esse trecho, vou dar uma puladinha. O momento que o servo trabalhava na terra, ele ia lá uma hora, trabalhava na terra do Senhor. Depois ele ia lá e trabalhava na terra dele. A divisão entre o trabalho e o trabalho não pago era clara na época do feudalismo. O que o capitalismo fez? Ocultou estes processos. Ok? É o que ele faz com tudo, com todas as contradições, inclusive as contradições do nosso tempo que a gente está falando aí sobre racismo, LGBTfobia, misoginia. E a gente tem um capitalismo bonitinho, verdinho, unicórniozinho, enfim, né? Bullshit. Vamos lá. Vamos ler aí no final da página 610, esse último parágrafo da página 610. Eu não tenho a página, mas a Thalita deve colocar ali no chat para vocês, ok? Compreende-se, assim, a importância decisiva da transformação do valor e do preço da força de trabalho na forma salário, ou em valor e preço do próprio trabalho. Sobre essa forma de manifestação, que torna invisível a relação efetiva e mostra precisamente o oposto dessa relação, repousam todas as noções jurídicas, tanto do trabalhador como do capitalista. Todas as mistificações do modo de produção capitalista, todas as suas ilusões de liberdade, todas as tolices apologéticas da economia vulgar. Se a história universal precisa de muito tempo para descobrir o segredo do salário, não há, em contrapartida, nada mais fácil de compreender do que a necessidade das razões de ser dessa forma de manifestação. Inicialmente, o intercâmbio entre capital e trabalho apresenta-se a percepção exatamente do mesmo modo como a compra e a venda de todas as outras mercadorias. O comprador dá certa soma de dinheiro e o vendedor um artigo diferente do dinheiro. Nesse fato, a consciência jurídica reconhece, quando muito, uma diferença material expressas em fórmulas juridicamente equivalentes. E tem uma expressão, e aí a gente vai continuar. Além disso, como o valor de troca e o valor de uso são, em si mesmos, grandezas incomensuráveis, as expressões valor do trabalho e o preço do trabalho não parecem ser mais irracionais do que as expressões valor do algodão e preço do algodão. Acrescenta-se a isso o fato de que o trabalhador é pago depois de ter fornecido o seu trabalho. Ou seja, né, o capitalista ainda, inclusive, toma um empréstimo do trabalho do trabalhador sem pagá-lo, né? Só paga depois. Em sua função, como meio de pagamento, o dinheiro realiza, porém, a posteriori, o valor ou o preço do artigo fornecido, ou seja, no caso presente, o valor ou o preço do trabalho fornecido.
Finalmente, o valor de uso que o trabalhador fornece ao capitalista não é, na realidade, sua força de trabalho, mas sua função. Um determinado trabalho útil, como o trabalho do alfaiate, do sapateiro, do fiandeiro. Olha só. Lembra aquela divisão entre trabalho abstrato e trabalho concreto lá do capítulo 1? Então, o valor, a força de trabalho tem um valor de troca, que é o valor da força de trabalho. E tem um valor de uso, que é a utilidade. Por que aquela força de trabalho é útil para o capitalista? Para afiar, para tecer, para imprimir, para fazer qualquer coisa, ok? E aí, se também trabalha naquela lógica da chave dialética entre valor de uso e valor de troca. Trabalho abstrato, trabalho concreto, ok? Que esse mesmo trabalho... Deixa-me só beber uma água aqui logo. Que esse mesmo trabalho, sob outro ângulo, seja o elemento geral criador de valor, elemento que o distingue das demais mercadorias, é algo que está fora da consciência ordinária, ou mediana, né? Em geral ninguém vê isso, porque a aparência é outra. Se nos colocarmos do ponto de vista do trabalhador, que em troca de 12 horas de trabalho recebe, por exemplo, o produto de valor de 6 horas de trabalho, digamos, 3 xelins, veremos que para ele, seu trabalho de 12 horas é, na verdade, o meio que lhe permite comprar os 3 xelins. E aí é uma pausa para a gente lembrar de novo que a força de trabalho é uma mercadoria e que o trabalhador, gente, além de tudo, ele faz aquele ciclo lá que a gente viu no início, né? MDM. O capitalista faz o ciclo DMD e tem uma linhazinha. O capitalista tem dinheiro, compra mercadoria, e que é força de trabalho, meios de produção, e ele produz mais mercadorias que vai ter um valor adicional que a gente já sabe que é o mais valor, ou mais trabalho, ou mais produto. O trabalhador já é o contrário, ele só dispõe do M, que é a sua mercadoria. Quem é a mercadoria? Força de trabalho. Então ele vende sua força de trabalho, troca por dinheiro e compra mais mercadorias. Quais mercadorias? Arroz, feijão, moradia, lá. Ok? Então vamos lá. O valor de sua força de trabalho pode variar com o valor de seus meios habituais de subsistência. Ou seja, pode mudar o valor, a gente já explicou, mais valor relativo, por exemplo. De 3 para 4 xelins, de 3 para 2, ou permanecendo igual o valor de sua força de trabalho. Seu preço, em decorrência da relação variável entre a oferta e a demanda, pode aumentar a 4 xelins ou diminuir 2 xelins. Mas, independente de qualquer coisa, o trabalhador sempre vai estar lá trabalhando 12 horas de trabalho. Razão pela qual toda variação na grandeza do equivalente que ele recebe aparece-lhe necessariamente como variação do valor ou preço de suas 12 horas de trabalho. Inversamente, essa circunstância induziu Adam Smith, que considerava a jornada de trabalho como uma grandeza constante. Olha só que louco. A sustentar que o valor do trabalho é constante. Embora o valor dos meios de subsistência varie, e a mesma jornada de trabalho se represente, por isso, em mais ou menos dinheiro para o trabalhador. O que ele está dizendo? Se você tomar isso como uma grandeza constante, tem um erro aí. Por exemplo, o valor para reproduzir a vida do trabalhador e de sua família vai variar. O preço dos alimentos pode cair, o valor dos alimentos pode cair, são duas coisas diferentes. Pode subir também, né? Por exemplo, como pode subir o valor das mercadorias, por exemplo, vamos pensar o pão. Teve um problema no campo que agora, em decorrência de uma insuficiência nutritiva do solo, por exemplo, tem se produzido menos trigo. Ou seja, caiu-se a produtividade naquele setor. Não é tecnológico, né, mas é uma questão natural que acontece com o solo pelo uso constante do solo. Essa ineficiência do solo é uma queda de produtividade. Lógico que os capitalistas vão colocar as pessoas que trabalham no campo para trabalhar mais, aumentando a jornada de trabalho ou mais valor absoluto. Mas mesmo assim, talvez ele não consiga realizar todo o valor que ele precisa. O que acontece é que aquele mesmo solo, se antes ele produzia 1.000, agora ele produz 500, se ele produzia 1.000 e valia 1.000, agora vamos lá. Se ele produzia 1.000 quilos e a gente vendia por R$1.000,
Agora, ele vai produzir 500 quilos e vendendo por R$ 1.000. Se você dividir 500 quilos por 1.000 e 1.000 por 1.000, você vai ter unidades diferentes, ok? E aí, o que acontece? Peraí, se você produz 500 quilos e você vai vender por R$ 1.000 500 quilos, 1.000 quilos, R$ 1.000, isso mesmo. Eu tô vendo que eu tava... Ou seja, o quilo do trigo ali naquele momento ia subir de R$ 1 para R$ 2, ele ia aumentar, ok? Tem-se uma queda de produtividade. São coisas que influenciam o valor. Produtividade, intensidade e... Nós estudamos no capítulo passado, né? Produtividade, intensidade e tempo de trabalho. Né? O capitalista pode trabalhar com essas 3 variáveis aí e os capítulos 14 e 15, eu não sei qual, trabalha com essas variações aí entre intensidade e cada elemento. Continuando aí, ele coloca lá que Adam Smith considerava a jornada de trabalho como uma grandeza constante, a sustentar que o valor do trabalho é constante, embora o valor dos meios de subsistência varie e a mesma jornada de trabalho se represente por isso em mais ou menos dinheiro para o trabalhador. Então, como eu falei, por exemplo, se o valor dos alimentos vai aumentar, o valor para reproduzir a força de trabalho vai também aumentar, ok? Se, por outro lado, consideramos o capitalista, vemos que ele quer obter o máximo possível de trabalho pela menor quantidade possível de dinheiro e, do ponto de vista prático, portanto, interessa-lhe somente a diferença entre o preço da força de trabalho e o valor criado por seu funcionamento. Mas ele procura comprar todas as mercadorias o mais barato possível, acreditando encontrar a razão de seu lucro no simples logro. Ou seja, né, existe um fetiche, existe uma mentira que o capitalista obtém um lucro comprando mais barato para vender mais caro. A gente sabe que, na verdade, isso na esfera do capital comercial é apenas uma divisão do mais-valor realizado na esfera da produção, que é onde se cria valor. Trabalho produtivo, trabalho improdutivo. Lembrando que nem todo trabalho improdutivo não é um trabalho menos importante na nossa sociedade, tal qual eu, professora, servidora pública. É um trabalho improdutivo, tal qual o trabalho doméstico, é um trabalho improdutivo, mas é necessário para a formação, educação e reprodução da classe trabalhadora como um todo. É invisibilizado. Por que greve de professor ninguém dá importância? Porque não produz valor. Porque não afeta a produção de valor. Por que greve de caminhoneiros afeta? Porque para o processo de produção de valor. Conseguiram entender agora por que uma greve e outra são tratadas de formas diferentes? Percebeu por que governadores adoram mandar bater na gente que é professor? É por isso. Está na essência do próprio capitalismo e é por isso que a gente apanha, ok? Dito isso, eu acho que a maior realidade dá para a gente pensar agora a partir até do próprio análise do capital, né? Dito isso, ele vai continuar. Daí que ele não compreenda que se existisse realmente algo como o valor do trabalho e se ele pagasse realmente esse valor, não existiria nenhum capital e nem seu dinheiro transformaria em capital. Então, a aparência é que o trabalhador é pago pelas 12 horas, nós já dizemos. A essência é que, na verdade, são 6 horas. E aí, o capital ele é um valor que se valoriza. E ele só se valoriza a custo de quem? Do trabalhador, ok? Além disso, o movimento efetivo do salário apresenta fenômenos que parecem demonstrar que o que é pago não é a força de trabalho, mas o valor da sua função do próprio trabalho. Podemos reduzir esses fenômenos a 2 grandes classes. Primeira, a variação do salário quando varia a duração da jornada de trabalho. Poder-se-ia concluir do mesmo modo que o que é pago não é o valor da máquina, mas o da sua operação, pois custa mais alugar uma máquina por uma semana do que por um dia. Segunda, a diferença individual entre os salários de diversos trabalhadores que executam a mesma função. Essa diferença individual encontra-se também, mas sem motivo para ilusões, no sistema escravista, olha só, no qual a força de trabalho é vendida franca e livremente sem floreios. A única diferença é que a vantagem de uma força de trabalho superior à média ou a desvantagem de uma força de trabalho inferior à média recai no sistema escravista sobre o proprietário de escravos, ao passo que no sistema de trabalho assalariado, ela recai sobre o próprio trabalhador. Pois neste último caso, sua força de trabalho é vendida por ele mesmo, e no primeiro caso por uma terceira pessoa, que vende a pessoa e a capacidade dessa pessoa trabalhar. De resto, com a forma de manifestação, valor e preço do trabalho, e é por isso que talvez em alguma medida liberais começaram a defender o fim da escravidão. Porque eles eram bonzinhos? Não. Porque nessa relação eles conseguiam
deslocar, né, a responsabilidade da produtividade daquela força de trabalho para o próprio trabalhador. Olha só que louco. De resto, com a forma de manifestação valor e preço do trabalho ou salário, em contraste com a relação essencial que se manifesta, isto é, como o valor e o preço da força de trabalho, ocorre o mesmo que com todas as formas de manifestação e seu fundo oculto. As primeiras se reproduzem de modo imediatamente espontâneo como formas comuns e correntes de pensamento. O segundo tem de ser primeiramente descoberto pela ciência. A economia política clássica chega muito próximo à verdadeira relação de coisas, porém sem formulá-las conscientemente. Ela não poderá fazê-lo enquanto estiver coberta com sua pele burguesa. Olha que capítulo bacana aí para bater no liberal, né? Então não podemos esquecer lá do início o valor da força de trabalho, determinado pelo tempo de trabalho necessário para produzir e reproduzir a força de trabalho do trabalhador. Dito isso, vamos para o capítulo 18. Eu fiz um lapso que eu não anotei a página do PDF, mas temos sempre aí a Thalita para me ajudar. Enfim, se Thalita aparecer aí, provavelmente a gente deve estar na página 613 do livro físico e próximo da página 748 do PDF, 750 do PDF. Ok. Capítulo 18. O salário por tempo. Marx está falando aqui de capital, mas não trabalho. A gente vai entender um pouquinho aqui. Esse salário por tempo é como que condiciona socialmente o salário por tempo, mas que os capitalistas adoram dar um tomé na classe trabalhadora como um todo, ok? O próprio salário assume, por sua vez, formas muito variadas, circunstância que não se pode reconhecer por meio de compêndios econômicos, que com seu tosco interesse pelo material, negligenciam toda a diferença de forma. Mas uma exposição de todas essas formas pertence à teoria especial do trabalho assalariado, e não, portanto, a essa obra. Em contrapartida, aqui cabe desenvolver brevemente as duas formas básicas predominantes. Como podemos recordar, a venda da força de trabalho ocorre sempre por determinados períodos de tempo. A forma transformada em que se representa diretamente o valor diário, semanal, etc. da força de trabalho é, portanto, a do salário por tempo. Isto é, do salário diário. Ou seja, historicamente, a pessoa vai lá, trabalha 12 horas, recebe tanto, então criou-se essa percepção de salário por tempo. De início, devemos observar que as leis que regem a variação de grandeza do preço da força de trabalho e do mais-valor, leis que foram expostas no capítulo 15, transformam-se mediante uma simples mudança de forma em leis do salário. Do mesmo modo, a distinção entre o valor de troca da força de trabalho e a massa dos meios de produção, dos meios de subsistência em que se converte esse valor, reaparece agora como distinção entre o salário nominal e o salário real. Seria inútil repetir, com respeito à forma de manifestação, o que já expusemos acerca da forma essencial. Limitar-nos-emos, por isso, a indicar alguns poucos pontos que caracterizam o salário por tempo, ou seja, um desenvolvimento ali para a gente entender. A soma de dinheiro que o trabalhador recebe por seu trabalho diário semanal constitui a quantia de seu salário nominal ou do seu salário estimado segundo o valor. Porém, é claro que conforme a extensão da jornada de trabalho, quer dizer, conforme a quantidade de trabalho diariamente fornecida pelo trabalhador, o mesmo salário diário semanal pode representar um preço muito diferente do trabalho, isto é, quantias de dinheiro muito diferentes para a mesma quantidade de trabalho. Assim que considerarmos o salário por tempo, temos de distinguir, por sua vez, entre a quantia total de salário diário, semanal, etc., e o preço do trabalho. Mas como encontrar esse preço? Isso é, o valor monetário de uma dada quantidade de trabalho. O preço médio do trabalho é obtido ao dividirmos o valor diário médio da força de trabalho pelo número de horas da jornada média de trabalho. Se, por exemplo, o valor diário da força de trabalho for de 3 shillings, o produto de valor de 6 horas de trabalho e a jornada de trabalho for de 12 horas, o preço de uma hora de trabalho será de 3 shillings dividido por 12, que é igual a 3 pence. Enfim, só para vocês entenderem. Trabalhou lá 12 horas, né? E aí ele está falando que o produto de valor é de 6 horas e a jornada de trabalho de 12 horas. E aí ele está falando que o preço da jornada de trabalho é de 3 shillings. Vamos colocar 3 reais. Você ganha 3 reais para trabalhar 12 horas. Quanto que você ganha? Aí ele faz uma divisão. 3 shillings dividido por 12. E aí ele vai achar o valor unitário de uma hora. Resumindo, gente, pega o preço mesmo, da expressão do valor do salário, e aí você vai dividir pelo número de horas trabalhadas. E aí você encontra o valor hora. É simples, é divisão só, tá bom?
Agora, o que o capitalista vai fazer com isso depois que a gente tem um problema aqui na exposição? Depreende-se daí que o salário semanal, etc., pode permanecer o mesmo, ainda que o preço do trabalho caia continuamente. Se, por exemplo, a jornada de trabalho usual for de 10 horas e o valor diário da força de trabalho for de 3 shillings, o preço da hora de trabalho será de 3 pences. Ele cairá para 3 pences quando a jornada de trabalho aumentar para 12 horas e para 2 pences quando for para 15 horas. Em bom português, se você ganha R$ 3 para trabalhar 12 horas, você está ganhando X reais aí. Se aumentar a sua jornada de trabalho para R$ 15 e manter os mesmos R$ 3, o que está acontecendo com sua hora de trabalho? Está caindo o valor. É só isso que ele quis dizer, ok? Eu acho que essas moedas, elas confundem a cabeça da gente, que a gente fica mais preocupado em entender as moedas e, no final das contas, tá tratando de operações matemáticas, inclusive simples, né? Mesmo assim, o salário diário ou semanal permaneceriam inalterados. Por outro lado, o salário diário ou semanal pode aumentar, ainda que o preço do trabalho permaneça constante ou até mesmo caia. Se, por exemplo, a jornada de trabalho fosse de 10 horas e 3 shillings fosse o valor diário da força de trabalho, o preço de uma hora de trabalho seria de 3 pences. Se, em virtude da crescente ocupação e supondo-se que o preço do trabalho permaneça igual, o operário trabalhar 12 horas, seu salário diário aumentará para 3 shillings e 7 pence, sem que haja variação do preço alterado. E aí o Marx está mostrando aqui para a gente que na vida real é que existem várias combinações na vida real. É isso que ele está nos mostrando. O mesmo resultado poderia ser obtido aumentando-se a grandeza intensiva do trabalho, em vez de sua grandeza extensiva. A elevação do valor nominal do salário diário ou semanal pode, pois, ser acompanhada de um preço constante ou decrescente do trabalho. O mesmo vale para a receita da família trabalhadora. Então, logo a quantidade de trabalho fornecida pelo chefe de família seja acrescida do trabalho dos membros da família. Ou seja, né, tinha a família que, na verdade, estava centrada no homem como trabalhador. Com o desenvolvimento da indústria que a gente viu no capítulo 13, que é a maquinaria e a grande indústria, crianças e mulheres foram inseridas dentro do processo de trabalho. Então, o valor da força de trabalho caiu. Caiu por quê? Porque o valor da força de trabalho é o valor necessário para garantir a subsistência e reprodução da classe trabalhadora. Um trabalhador ganhava o suficiente para sustentar a sua família. Olha que filha da putagem, né? Com a inserção da maquinaria e do desenvolvimento da grande indústria, crianças com mão pequena, com força pequena, puderam inserir, o valor da força de trabalho vai cair, pois agora pode todo mundo da família trabalhar para garantir a subsistência. Entendeu agora? Todas as pessoas vão ganhar menos, que no cômputo dos salários servirá para sustentar a família, o que antigamente um trabalhador ganhava para sustentar a sua família como um todo. Entendeu? Então que o advento da maquinaria, da grande indústria, o desenvolvimento tecnológico que chegou para libertar a classe trabalhadora dentro do capitalismo é coercitivo. Inclusive, cria mais formas de exploração. Vamos fazer mais uma analogia aqui. A tecnologia se desenvolveu. Nós estamos agora em tempos que a gente pode ter um aplicativo e uma pessoa agora pode trabalhar via Uber. Essas novas formas chegaram para emancipar a classe trabalhadora? Dentro do capitalismo, não. A gente está vendo, então, mais exploração da classe trabalhadora. Por isso que tem os entregadores antifascistas aí, que também sofrem explorações inimagináveis. Mas o que acontece? Existe um fetiche no capitalismo de que a tecnologia nos liberta. No capitalismo, não. Né? É isso. E conclui-se como lei geral, estando dada a quantidade de trabalho diário, semanal, etc., o salário diário ou semanal dependerá do preço do trabalho, que por sua vez varia com o valor da força de trabalho ou com desvios de preço em relação ao seu valor. Ao contrário, estando dado o preço do trabalho, o salário diário ou semanal dependerá da quantidade diária de trabalho diário ou semanal. Gente, eu não vou fazer intervalo hoje, eu estou on fire e vou aproveitar tudo para a gente entrar de férias, tá bom? A unidade de medida do salário por tempo, o preço da hora de trabalho, é o quociente do valor diário da força de trabalho dividido pelo número de horas da jornada de trabalho habitual.
Suponha que esta última seja de 12 horas e que o valor diário da força de trabalho seja de 3 xelins, isto é, o produto de valor de 6 horas de trabalho. Nessa circunstância, o preço do produto de valor de 6 horas de trabalho. Nessa circunstância, o preço da hora de trabalho será de 3 pences e seu produto de valor somará 6 pences. Ora, se o trabalhador estiver ocupado menos de 12 horas por dia ou menos de 6 dias por semana, por exemplo, 6 ou 8 horas, ele receberá, mantendo-se esse preço de trabalho, um salário diário de apenas 2 ou 1,5 xelim, 1,5 xelim. Como esse preço do trabalho, um salário diário de apenas... Como segundo o pressuposto que adotamos, ele tem de trabalhar uma média diária de 6 horas para produzir apenas um salário correspondente ao valor de sua força de trabalho. E como segundo esse mesmo pressuposto, de cada hora, ele trabalha somente meia hora para si mesmo e outra meia hora para o capitalista. É claro que não poderá obter o produto de valor de 6 horas se estiver ocupado por menos de 12 horas. Aí olha que vai acontecer, né? O Marx está nos mostrando que o que a gente vê hoje, por exemplo, o advento do neoliberalismo, trouxe flexibilização do trabalho, esses empregos half-time, part-time, isso faz com que, na verdade, criem-se novas formas de precarizar o trabalhador. Ou seja, os capitalistas estão dividindo os turnos por causa do cálculo do tempo, mas, na verdade, o trabalhador vai ter que trabalhar muito mais para poder alcançar o mínimo necessário que ele alcançava antigamente com 12 horas. É isso que ele vai nos mostrar. Se o salário por hora é fixado de maneira que o capitalista não se vê obrigado a pagar um salário diário ou semanal, mas somente as horas de trabalho durante as quais ele decida ocupar o trabalhador, ele poderá ocupá-lo por um tempo inferior ao que serviu originalmente de base para o cálculo do salário por hora ou para a unidade de medida do preço do trabalho, sendo essa unidade de medida determinada pela proporção valor diário da força de trabalho dividido pela jornada de trabalho de um dado número de horas. Ela perde naturalmente todo o sentido assim que a jornada de trabalho deixa de contar um número determinado de horas. A conexão entre trabalho pago e não pago é suprimida. O capitalista pode agora extrair do trabalhador uma determinada quantidade de mais trabalho sem conceder-lhe o tempo de trabalho necessário para sua autoconservação. Ou seja, o trabalhador vai trabalhar lá 3 horas, vai ganhar o equivalente, sei lá, 1,5, mas 1,5 ainda não é suficiente para ele sobreviver, né? Então, estamos falando de precarização. Pode eliminar toda a regularidade da ocupação e, de acordo com sua comodidade, arbítrio e interesse momentâneo, fazer com que o sobretrabalho mais monstruoso se alterne com a desocupação relativa ao total. Pode, sob o pretexto de pagar o preço normal do trabalho, prolongar anormalmente a jornada de trabalho sem que haja qualquer compensação correspondente para o trabalhador. Isso explica a rebelião de 1860, absolutamente racional dos trabalhadores londrinos empregados no setor de construção, contra a tentativa dos capitalistas de impor-lhes esse salário por hora. A limitação legal da jornada de trabalho põe fim a esse abuso, embora não naturalmente ao subemprego resultante da concorrência da maquinaria, da variação na qualidade dos trabalhadores empregados e das crises espaciais e gerais que a gente já viu em capítulos anteriores, ok? Com o salário diário ou semanal crescente, é possível que o preço do trabalho se mantenha nominalmente constante e, apesar disso, caia abaixo de seu nível normal. Isso ocorre sempre que, permanecendo constante o preço do trabalho ou da hora de trabalho, a jornada de trabalho é prolongada além da sua duração habitual. Se na fração valor diário da força de trabalho dividido pela jornada de trabalho aumentar o denominador, o numerador aumentará ainda mais rapidamente. O valor da força de trabalho aumenta de acordo com seu desgaste, isto é, com a duração de seu funcionamento, e de modo proporcionalmente mais acelerado do que o incremento da duração de seu funcionamento. Por isso, em muitos ramos industriais, em que predomina o salário por tempo e inexistem limites legais para o tempo de trabalho, surgiu naturalmente o costume de só considerar normal a jornada de trabalho que se prolonga até certo ponto, por exemplo, até o término da 10ª hora de trabalho, jornada de trabalho. Depois trabalho de um dia e depois o horário de trabalho regular. Além desse limite, o tempo de trabalho constitui o tempo extraordinário e, se tomamos a hora como unidade de medida, é mais bem pago, embora frequentemente numa proporção ridicularmente pequena. A jornada normal de trabalho existe aqui como fração da jornada efetiva de trabalho e esta última frequentemente ocupa mais tempo durante o ano inteiro do que a primeira. O aumento do preço do trabalho decorre do prolongamento da jornada de trabalho além de certo limite normal.
assume em diversos ramos industriais britânicos a forma de que o baixo preço do trabalho durante o assim chamado horário normal obriga o trabalhador, se quer obter um salário suficiente, a trabalhar um tempo extraordinário mais bem remunerado. Ou seja, todas essas flexibilizações que foram criadas ao longo do tempo faz com que criem-se artimanhas para pagar menos ao trabalhador, que é o valor da força de trabalho. A limitação legal da jornada de trabalho põe um fim a esse divertimento. É um fato geralmente conhecido que mais longa é a jornada de trabalho no ramo da indústria, mais baixo é o salário. Ou seja, quanto mais é... Olha que maluco, né? Quanto maior é o mais valor absoluto, extensão da jornada de trabalho, mais baixo é o salário. O inspetor de fábricas, aí ele vai contar aqui uma história do inspetor de fábricas. Depois eles vão explicando como que funciona, por exemplo, a relação entre a concorrência. Só para explicar uma coisa aqui. Aqui, ó. Eu já vou pular para a concorrência, que está mostrando a determinação do preço de trabalho e a relação com a concorrência, na página 619. Tá, Lita? Se você tiver a página do livro PDF, depois eu falo aqui no áudio, ok? A concorrência que assim se produz entre os trabalhadores permite ao capitalista comprimir o preço do trabalho, enquanto, por outro lado, o preço decrescente do trabalho lhe permite aumentar ainda mais o tempo de trabalho. Vamos lá, 756 do PDF. Nós temos aí que o incremento da maquinaria expulsou várias pessoas da indústria, porque agora uma máquina e um trabalhador executam o trabalho de um salão de 20 pessoas, por exemplo. Então ele está nos mostrando como existem várias maneiras e estratégias, partindo da ótica de pensar o salário, pensando pelo tempo, como que isso pode acontecer e como que o capitalista pode utilizar essa lógica para subverter e precarizar ou explorar mais o trabalhador. Então, a concorrência que assim se produz entre os trabalhadores permite ao capitalista comprimir o preço do trabalho, enquanto, por outro lado, o preço decrescente do trabalho lhe permite aumentar ainda mais o tempo de trabalho. Rapidamente, porém, essa disposição de quantidades anormais de trabalho não pago, isto é, de quantidades que ultrapassem o nível social médio, converte-se em meio de concorrência entre os próprios capitalistas. Uma parte do preço da mercadoria é composta do preço do trabalho. No cálculo do preço da mercadoria, não é preciso incluir a parte não paga do preço do trabalho. Ela pode ser presenteada ao comprador da mercadoria. Esse é o primeiro passo que impele a uma concorrência. O segundo passo que ela obriga a tomar consiste em excluir o preço de venda da mercadoria, pelo menos uma parte do mais valor anormal produzido pelo prolongamento da jornada de trabalho. Desse modo, constitui-se primeiro, esporadicamente, e em seguida, paulatinamente, de maneira fixa, um preço de venda normalmente abaixo para a mercadoria. Preço que se torna daí em diante a base de um salário miserável e de uma jornada de trabalho exorbitante. Ou seja, o capitalista realizando o valor ali no mercado, ele trabalha com um preço abaixo do valor que foi transferido para a produção de mercadorias. Né? Se o trabalhador teve que trabalhar mais horas, houve mais transferência de valor. E aí, para ganhar concorrência no mercado, ele realiza com preço abaixo. Realizando-se ao preço abaixo, ele agora criou-se uma dinâmica de que trabalhadores não mal pagos e trabalhadores que trabalham muito mais horas de trabalho, e aí cria-se uma dinâmica dentro do próprio mercado. Ele está nos mostrando como que se vai criando essa dinâmica da precarização, ok? Limitamos-nos no como originalmente... Peraí, não. O segundo passo é que ela obriga... Deixa eu ver. O segundo obriga a tomar mais... Ok. Baixo... Limitamos-nos... Então, é na parte do limitamos-nos. Limitamos-nos apenas a mencionar esse movimento, já que a análise da concorrência não tem lugar aqui. Ou seja, o Marx não está estudando a concorrência. Ele está estudando aqui o capitalismo, ok? Mas deixemos por um momento que ele fale pelo próprio capitalista. Aí ele vai colocar um caso aqui para a gente, né, que em Birmingham, a concorrência entre os patrões é tão grande que muitos de nós somos obrigados, como empregadores, a fazer o que nos envergonharíamos de fazer em outra situação. E, não obstante, não se obtém mais dinheiro.
mas é apenas o público que leva vantagem com isso. Lembremos-nos de dois tipos de padeiros londrinos. Um vende o pão pelo preço integral e o outro vende abaixo do seu preço normal. Aqui, gente, ele vai contar um problema, e a gente vai pular para a página 620, que é o seguinte: padeiros que vendem o pão abaixo do valor e padeiros que vendem o pão dentro do valor. Os padeiros que vendem o pão dentro do valor, eles exploram a classe trabalhadora com 12 horas de trabalho. E eles acham um absurdo que os outros padeiros façam o seguinte: pegam pessoas que são imigrantes, né? Por exemplo, em Londres, na época do Marx, essa Londres, inclusive, o Marx chegou a morar numa periferia. Um dos seus filhos, inclusive, morreu quando ele morava lá. E eles já era uma criança, mais ou menos, uns 4 anos, eu não lembro. O Marx teve 7 filhos e, infelizmente, perdeu 4 filhos, né? E ele morava numa periferia, sob péssimas condições, e era muito comum ter muitos imigrantes. Um desses imigrantes mais explorados nesses círculos eram os irlandeses, não sei se vocês sabem. Inclusive, o próprio Engels, né, casou com 2 irlandesas, né? Casou com as irmãs, com a Jenny e com a Lizzie. Então, assim, por que o padeiro fazia? Chegavam essas pessoas, eram imigrantes, estavam desesperadas, esfomeadas, colocavam elas para trabalhar 18 horas, pagando as mesmas 12 horas. E eles conseguiam fazer com que, nesse processo, eles conseguiam obter um preço menor do que o valor socialmente necessário para a produção de um pão. Então, o que eles faziam? Eles extraíam mais valor do trabalhador, abaixavam os preços, os que explorava 12 horas, do mesmo jeito, né? Não conseguiam manter. E aí criava-se essa discussão entre um pão falsificado, mas na verdade era um pão feito por trabalhadores imigrantes. Peguemos agora para o Brasil. Vamos pegar o setor de confecção. São Paulo, né? Imigrantes da América Latina de países pauperizados também passam pela mesma situação. Olha só. O que mudou até hoje? Porcaria nenhuma, ok? Aí ele vai falar, essa jeremiada é interessante porque mostra como no cérebro do capitalista se reflete apenas a aparência das relações de produção. O capitalista não sabe que também o preço normal do trabalho encerra determinada quantidade de trabalho não pago e que, precisamente, esse trabalho não pago é a fonte normal de seu lucro. A categoria de tempo de mais trabalho não existe de modo algum para ele, pois esse tempo está incluído na jornada normal de trabalho que ele acredita pagar quando paga o salário. Enfim, aí ele vai dar uma explicação. Agora vamos para o capítulo 19, que eu não sei porque quando eu marquei essas páginas tem leituras que eu dou esses lapsos. Mas está na página 621 do livro físico, está ainda na página 759 do PDF. Salário por peça. Salário por peça vai lembrar muito uberização. Nós vamos ver isso aqui e tem uma notinha de rodapé, que é a nota 45, que se não for, eu quero que vocês pensem como se fosse hoje eu lendo essa nota para vocês. O salário por peça não é senão uma forma modificada do salário por tempo. Assim como o salário por tempo, a forma modificada ou o preço da força de trabalho. Olha só. Valor da força de trabalho é o valor necessário para reproduzir a classe trabalhadora, certo? Aí, se a gente pegar que ele tem que trabalhar 12 horas, vamos lá, se ele tem que trabalhar 12 horas para ganhar aquele valor, tendo 6 horas de valor para dar força de trabalho e 6 horas de mais valor, a mesma coisa, agora a gente vai pegar a variação por peça. Se em 12 horas ele produz 24 peças, ele está produzindo as primeiras 12 peças para reproduzir a força de trabalho. As próximas 12 peças, para fechar as 24, numa jornada, que seria numa jornada de 12, daria o valor e o mais valor. Ou seja, né, temos o valor da força de trabalho e o mais valor. É a mesma lógica da gente trabalhar. Trabalhou 12 horas, 6 para o capitalista, 6 para reproduzir a força de trabalho. Trabalhou e fez 24 peças, 12 peças para reproduzir a força de trabalho, 12 peças para o capitalista. É lógico que ele não faz uma para mim, uma para você. Ou vou trabalhar meia hora aqui, agora vou trabalhar meia hora para você. É tudo misturado na jornada de trabalho. Agora, o que a gente percebe? Com o tempo, o capitalista conseguiu fazer flexibilizações, criar um bando de gambiarra que existem hoje, inclusive foi aprovada nas reformas do trabalho. Né? Essas flexibilizações do trabalho são nada mais, nada menos novas formas de explorar a classe trabalhadora. Então agora,
a gente vai ter também o trabalho por peça, que também é uma nova forma de explorar a classe trabalhadora. Porque o capitalista, o que ele vai fazer? Bando safada. Eles vão tentar pagar um valor a menos. Então, o trabalhador que tinha que produzir 12 peças para reproduzir sua própria vida e 12 peças para o capitalista, o trabalhador que tem que produzir 12 peças para si e 12 peças para o capitalista, agora ele vai ter que começar a produzir 15 para si, não, 12 para si e 30 para o capitalista. Ou seja, o valor unitário vai ser diminuído. Vamos entender como. No salário por peça, temos a impressão, à primeira vista, de que o valor de uso vendido pelo trabalhador não é a função de sua força de trabalho vivo, mas trabalho já objetivado no produto, e de que o preço de trabalho não é determinado como no salário por tempo, pela fração que a gente tem aí, mas pela capacidade de produção do produtor. Aí nós vamos ler a nota 45. Olha o que é que diz a nota 45. Os trabalhadores por peça são, de fato, seus próprios patrões, mesmo trabalhando com o capital do empregador. Os trabalhadores do Uber são seus próprios patrões, são empreendedores. Conseguiram entender onde eu queria chegar? Vamos lá. De imediato, a confiança dos que acreditam nessa aparência teriam de ser fortemente abalada pelo fato de que ambas as formas de salário existem ao mesmo tempo, uma ao lado da outra, nos mesmos ramos industriais. Por exemplo, os tipógrafos de Londres trabalham geralmente por peça, enquanto o salário por tempo constitui exceção entre eles. O contrário ocorre com os tipógrafos nas províncias, onde o salário por tempo é a regra e o salário por peça a exceção. Os carpinteiros navais no Porto de Londres são pagos por peça, nos demais portos ingleses por tempo. Nas mesmas correarias de Londres, ocorre frequentemente que, pelo mesmo trabalho, se pague salário por peça aos franceses e salário por tempo aos ingleses. Nas fábricas propriamente ditas, nas quais o salário por peça predomina de forma geral, diversas funções de trabalho são excluídas, por razões técnicas, desse tipo de medida e, por conseguinte, são pagas por tempo. Fica claro, no entanto, que a diferença de forma no pagamento do salário não modifica em nada a sua essência deste último, ainda que uma forma possa ser mais favorável que a outra para o desenvolvimento da produção capitalista. Suponha que a jornada normal de trabalho seja de 12 horas, das quais ele vai mostrar. Aí. Espera que eu engasguei. Aí ele está falando lá da jornada, e aí ele está falando que o trabalhador vai produzir 24 peças. E aí ele vai colocar que, numa jornada de 12 horas, a gente tem uma produção de 24 peças. Assim, dentro do mesmo parágrafo e na mesma página, o valor dessas 24 peças, descontada a parte constante do capital nelas, é contida de 6 shillings, sendo 3 pence o valor da peça singular. O trabalhador recebe 1,5 penny por peça e ganha, portanto, 3 shillings em 12 horas. É aquele raciocínio que eu falei para vocês. Eu produzo 24 peças, ganho 12 reais. E eu trabalho 12 horas. Então, se eu for trabalhar por tempo, eu preciso fazer 24 peças. Se eu vou fazer em 12, em 15, é problema meu. Eu vou receber por peça. Ok? É lógico que o trabalhador vai ser impulsionado a fazer para poder reproduzir a sua própria vida. Senão ele não come, não bebe, nem dorme. Assim como no caso do salário por tempo, é indiferente supor que o trabalhador trabalhe 6 horas para si mesmo e 6 para o capitalista. Também já expliquei para vocês. Acho que eu fico lendo e arquivando essas informações e eu já trago antes de lê-las. Ou que, de cada hora, ele trabalha metade para si mesmo e metade para o capitalista. Aqui também é indiferente dizer que cada peça singular, metade está paga e metade não paga, ou que o preço de 12 peças repõe apenas o valor da força de trabalho, enquanto nas outras 12 peças se incorporam mais valor. A forma do salário por peça é tão irracional quanto a do salário por tempo. Enquanto, por exemplo, 2 peças de mercadoria, depois de descontado o valor dos meios de produção nelas consumidos, valem 6 pence como produto de 1 hora de trabalho. O trabalhador recebe por elas um preço de 3 pence. Na realidade, o salário por peça não expressa diretamente nenhuma relação de valor. Não se trata de medir o valor da peça pelo tempo de trabalho nela incorporado, mas ao contrário, de medir o trabalho gasto pelo trabalhador pelo número de peças por ele produzido. No salário por tempo, o trabalho se mede por uma duração imediata no salário por peça, pela quantidade, por uma sua duração imediata. No salário por peça, pela quantidade de produtos em que o trabalho se condensa durante um tempo determinado. E é lógico que é socialmente, tem toda uma média. O preço do próprio trabalho, do próprio tempo de trabalho, é por fim determinado pela equação valor do trabalho de um dia, valor diário da força de trabalho. O salário por peça, portanto, não é mais do que uma forma modificada do salário por tempo.
Ou seja, né, é só uma nova forma de mostrar. Observemos mais de perto agora as peculiaridades que caracterizam o salário por peça. A qualidade do trabalho é controlada aqui pelo próprio produto, que tem de possuir uma qualidade média para que se pague integralmente o preço de cada peça. Sob esse aspecto, o salário por peça não se torna a fonte mais fértil de descontos salariais e de fraudes capitalistas. Pensemos aqui comigo. O trabalhador trabalhava 12 horas e ele recebia o mínimo necessário para a sua subsistência. Agora, o trabalhador vai começar a trabalhar e ter que produzir 24 peças. Se ele não produzir 24 peças, ele não come, certo? Terminou o expediente, ele entregou 24 peças e o chefe lá, o inspetor, verificou que 5 peças não estavam boas, irregulares. Ele vai receber por 19. Naquele dia, ele simplesmente não come. Ou não bebe, ou não sustenta seus filhos. Vocês entendem o nível de crueldade da coisa? É disso que estamos falando. De um salário paupérrimo para um salário paupérrimo, né? Ou seja, são novas formas de precarização do trabalhador. E aí está o problema do salário por peça, ok? E cria-se uma ilusão ainda, um fetiche, de que o trabalhador poderia criar uma forma de ganhar mais trabalhando mais. Mas, na verdade, o próprio cálculo do valor por peça já é o tempo incorporado que o Marx está falando. Então, não tem como ele querer trabalhar mais, porque ele não vai chegar lá. Não adianta o Uber trabalhar mais, porque ele não vai ganhar mais. O sistema foi feito para você e eu, para todos nós, perdermos. Organize. Por isso que a gente tem que estar organizado coletivamente contra esse sistema, ok? A qualidade do trabalho é controlada aqui pelo próprio produto, que tem de possuir uma quantidade média para que se pague integralmente o preço de cada peça. Sob esse aspecto, o salário por peça se torna a fonte mais fértil de descontos salariais e de fraudes capitalistas, que eu acabei de dizer. A Uber, né, faz isso, né? Por exemplo, um trabalhador sofreu um acidente de entrega de aplicativo de lanches lá, né? Ele sofreu um acidente e não concluiu a venda. A pessoa não teve assistência médica, a pessoa não foi assistida e a pessoa pode ter perdido o valor necessário para a sua subsistência daquele dia. E como ela não tem direito trabalhista, se quebrou uma perna, piorou ainda. Vai ficar em casa sem trabalhar, sem assistência. Gente, onde é que liberal tira merda da cabeça para poder justificar essa nova forma de opressão? Eu geralmente nem leio o chat, mas olha aqui. Liberal justifica essa miséria e o cálculo do custo é feito com base no trabalhador trabalhando 12 horas. É exatamente isso. O que mudou de lá para cá? A tecnologia. Agora é um aplicativo. É isso. E tem uma indicação aqui também para vocês sobre uberização, neoliberalismo e sofrimento. É com Gustavo Gaio Fact, né, gente? Então, do História Cabeluda. Os cursos do Classe Esquerda são super recomendados, viu? Eu já fiz o de Hegel e o do Jones Manuel. Ele proporciona ao capitalismo uma medida plenamente determinada para a intensidade do trabalho. Ou seja, o trabalhador tem que ter uma intensidade, né? Lembra o que é intensidade? Estou aqui trabalhando 10 horas. Esse ritmo meu, eu vou... Não bagunça minha peruca, não. Vou aumentar. Isso, ficou indecente esse trem, né? Mas aumentei e ficou o quê? Aumentei a intensidade do meu trabalho, ok? Não tinha pensado muito antes de dar esse exemplo, mas tudo bem. Fica para o alívio cômico aí para vocês. Apenas o tempo de trabalho que se incorpora numa quantidade de mercadorias previamente determinada e fixada por experiência vale como tempo de trabalho socialmente necessário e é remunerado como tal. Por isso, nas grandes alfaiatarias de Londres, certa peça de trabalho, por exemplo, um colete, é chamado de 1 hora, meia hora, etc., a 6 pences por hora. A prática nos permite estabelecer a quantidade média de produtos por hora, de 1 hora de trabalho. Com o surgimento de novas modas, concertos, etc., instala-se um conflito entre o empregador e o trabalhador, acerca de se determinada peça é igual a 1 hora, etc., até que também, nesse caso, a experiência decida. Algo semelhante ocorre nas marcenarias de Londres. Se o trabalhador carece da capacidade média de rendimento e, por isso, não consegue fornecer um mínimo determinado de trabalho diário, ele é dispensado.
Como a qualidade e a intensidade do trabalho são aqui controlados pela própria forma salário, essa torna supérflua grande parte da supervisão do trabalho. Ela constitui, assim, um fundamento tanto do moderno trabalho domiciliar, anteriormente exposto, quanto de um sistema hierarquicamente concatenado da exploração e opressão. O trabalho domiciliar não é o trabalho doméstico. Domiciliar, esse nome foi escolhido pela Boitempo, justamente para diferir. É a pessoa que trabalha, não satisfeito o capitalista, ele dá mais coisa para o trabalhador levar para casa e continuar trabalhando para trazer no próximo dia. Ok? Isso no jornada de 12, 14 horas. Este último possui duas formas básicas. O salário por peça facilita, por um lado, a interposição de parasitas entre os capitalistas e o assalariado. O subarrendamento do trabalho e o ganho dos intermediários advém exclusivamente da diferença entre o preço do trabalho pago pelo capitalista e a parte do preço que eles deixam de chegar efetivamente ao trabalhador. Olha só, vamos lá. Eu sou trabalhadora, aí eu chego na empresa, trabalhei 12 horas, terminei, eu levo 20 peças para trabalhar em casa. Eu tenho que trazer essas 20 peças. Só que eu chego em casa, eu divido entre meus amigos e pago um valor abaixo do que eu vou receber. É um subarrendamento, é uma exploração entre a exploração. Olha que maluco. Isso existe também hoje. O ganho dos intermediários advém exclusivamente da diferença entre o preço do trabalho pelo capitalista e a parte desse preço que eles deixam chegar efetivamente ao trabalhador. E é um trabalhador mais precarizado ainda. Esse sistema é caracteristicamente chamado na Inglaterra de sistema sudorífero. Por outro lado, o salário por peça permite ao capitalista firmar com o trabalhador principal na manufatura, com o chefe de um grupo, nas minas, com o picador de carvão, na fábrica, com o trabalhador mecânico propriamente dito, um contrato de tanto por peça a um preço pelo qual o próprio trabalhador principal se encarrega de contratar e pagar seus auxiliares. A exploração dos trabalhadores pelo capital se efetiva aqui mediante a exploração do trabalhador pelo trabalhador. Dado o salário por peça, é natural que o interesse pessoal do trabalhador seja o de empregar sua força de trabalho o mais intensamente possível, o que facilita ao capitalista a elevação do grau normal de intensidade. É igualmente do interesse pessoal do trabalhador prolongar a jornada de trabalho, pois assim aumenta seu salário diário ou semanal. Com isso, ocorre a reação já descrita no caso do salário por tempo, abstraindo-se do fato de que o prolongamento da jornada de trabalho, mesmo mantendo-se constante a taxa de salário por peça, implica por si mesmo uma redução no preço do trabalho. Gente, trabalhar mais não necessariamente aumenta o preço do seu salário. E a gente já falou sobre esse aumento aí anteriormente. No salário por tempo, prevalece com poucas exceções o salário igual para funções iguais, ao passo que no salário por peça, o preço do tempo de trabalho é medido por determinada quantidade de produtos, mas o salário diário ou semanal, ao contrário, varia de acordo com a diversidade individual dos trabalhadores, um dos quais fornece apenas o mínimo de produto num dado tempo. O outro, a média, e o terceiro, mais do que a média. No que diz respeito à receita real, surgem aqui grandes diferenças, conforme os distintos níveis de destreza, força, energia e resistência dos trabalhadores individuais. Deixa eu só ligar aqui meu ventinho. Ar-condicionado, o ato falho, né? O sonho. Em primeiro lugar, as diferenças individuais se compensam na totalidade da oficina, de modo que, num tempo determinado de trabalho, ela fornece o produto médio e o salário total que nela é pago equivale ao salário médio desse ramo industrial. Em segundo lugar, a proporção entre o salário mais valor se mantém inalterada, pois ao salário individual do trabalhador isolado corresponde a massa do mais-valor individualmente fornecida por ele. Gente, a gente está quase terminando, nem acredito que a gente vai dar conta. Mas o maior espaço de ação que o salário por peça proporciona à individualidade tende a desenvolver, por um lado, tal individualidade e, com ela, o sentimento de liberdade e a independência e o autocontrole dos trabalhadores. Por outro lado, a sua concorrência uns contra os outros. Uber, né? Novamente, o salário por peça tem, assim, uma tendência a aumentar os salários individuais acima do nível médio e, ao mesmo tempo, a abaixar esse nível. Mas onde um determinado salário por peça já se encontra há muito tempo consolidado de maneira tradicional, o que cria enormes dificuldades para a sua rebaixa, os patrões também recorreram excepcionalmente ao procedimento de transformar forçadamente o salário por peça em salário por tempo. Contra isso se voltou, por exemplo, a grande greve dos tecelões de fitas de Coventry em 1860. O salário por peça é, por fim, um dos suportes principais do sistema de horas descrito anteriormente. Da exposição
precedente, resulta que o salário por peça é a forma de salário mais adequada ao modo de produção capitalista, embora não seja em absoluto algo novo. Ao lado do salário por tempo, ele figura oficialmente entre as coisas nos estatutos dos trabalhadores ingleses e franceses do século XIV. É no período manufatureiro propriamente dito que ele adquire um espaço de ação mais amplo. No período de tempestade e ímpeto da grande indústria, especialmente entre 1797 e 1815, ele serviu de alavanca para o prolongamento do tempo de trabalho e a diminuição do salário. Um material muito importante sobre o movimento do salário durante aquele período podemos encontrar nos livros azuis, e ele vai citar os livros azuis aí, e encontra-se aqui a prova documental da redução contínua do preço do trabalho desde o começo da guerra anti-jacobina. Na tecelagem, por exemplo, o salário por peça caíra tanto que o salário diário, apesar da jornada de trabalho muito prolongado, era agora mais baixo do que antes. E ele vai mostrando aqui como que esse advento vai fazendo com que cada vez mais o salário tende a cair e as explorações aumentar. Na página 628, ele vai fazer uma observação sobre Malthus. Malthus observa, naquela época, em relação aos fatos publicados pelo parlamento, confesso que vejo com desagrado a grande difusão da prática do salário por peça. Um salário efetivamente duro, que se estenda por 12 ou 14 horas por dia ou por períodos ainda mais longos, é demasiado para um ser humano. Nas oficinas submetidas à lei fabril, o salário por peça torna-se regra geral, pois lá o capital só pode ampliar a jornada de trabalho no que diz respeito à sua intensidade. Ou seja, né, o problema não tá na mão do trabalhador. Se ele vai trabalhar mais, é problema dele. E aí a regulação está por peça. Com a produtividade variável do trabalho, a mesma quantidade de produtos representa um tempo variável de trabalho. Portanto, varia também o salário por peça, já que este é expresso por do preço de um tempo determinado de trabalho. Em nosso exemplo anterior, ele vai mostrar aqui um cálculo, e aí a gente vai finalizar que o Marx vai colocar que essa variação do salário por peça, página 629, é porque aqui ele vai mostrar como que funciona essa variação. Eu acho que a gente pode otimizar. Essa variação do salário por peça, ainda que puramente nominal, provoca luta constante entre o capitalista e os trabalhadores, ou porque o capitalista aproveita o pretexto para reduzir efetivamente o preço do trabalho, ou porque o incremento da força produtiva do trabalho é acompanhado de uma maior intensidade deste último, ou então porque o trabalhador leva a sério a aparência do salário por peça, como se lhe fosse pago seu produto e não sua força de trabalho, e se rebela, portanto, contra um rebaixamento do salário, que não corresponde ao rebaixamento do preço da venda da mercadoria. Os trabalhadores vigiam cuidadosamente o preço da matéria-prima e dos bens fabricados, e são, assim, capazes de calcular com precisão o lucro dos seus patrões. Olha só, o trabalhador ele está visualizando o preço do produto. Se o capitalista está vendendo lá, sei lá, este copo por R$15 e ele mantém o valor desse copo por R$15, as matérias-primas continuam as mesmas e abaixa o valor do salário por peça, nesta época o trabalhador ainda tinha controle. A alienação no trabalho hoje é tão grande que a gente não tem noção das coisas, né? A gente não tem noção de nada. A gente, por exemplo, sabe que em algumas fábricas de sapato, eu vi um exemplo da aula da Marina Gouveia, acho que em Nova Friburgo, por exemplo, quando o trabalhador entra na fábrica, após 17 minutos ele já produziu o valor da força de trabalho necessária para a sua sobrevivência. Todo o resto do turno é para o capitalista. Louco, né? Vamos lá. O Capital, com razão, descarta tal sentença como um erro crasso acerca da natureza do trabalho assalariado. Ele roga contra a pretensão de impor obstáculos ao progresso da indústria e declara rotundamente que a produtividade do trabalhador é algo que não concerne de modo algum ao trabalhador. E, por fim, vamos para o capítulo 20, que é pequenininho, só 3 páginas aí para a gente ler, e a gente acabou, ok? Gente, que delícia! E esse sutiã me deixa com peitão, né? Ler o Capital com uma drag queen é ótimo, porque é cheio de comentário off-topic que não tem nada a ver que você veria com professor de faculdade, esse povo acadêmico sério, né? Enfim, eu tô aqui, como é que fala? Relaxando, testando as peitolas, mas é isso. Enfim, estamos acabando. Gente, eu não acredito. Capítulo 20. Voltaremos de férias 21, 22, 23, 24, 25 e
Acabou, não acredito mesmo. Vamos lá. Acabamos com o off-topic, o momento... Eu faço isso intencionalmente, é porque, gente, ler o Capital é chato. Apesar de que depois que a gente avança, fica muito gostoso de ler. Mas leitura constante assim, cansa, né? Então a gente tem que dar uma... Sei lá, se fosse uma sala de aula, eu ia mandar todo mundo agora levantar, dar um grito, e aí a gente sentar e ia começar de novo, ok? Então vamos lá. No capítulo 15, examinamos, na verdade vou ler, né? Capítulo 20, diversidade nacional dos salários. Os salários eles vão divergir em países, e eu acho isso interessante a gente pensar, porque o valor da força de trabalho na França é um, aqui é outro, porque os meios de subsistência, o que a gente precisa para reproduzir a força de trabalho, às vezes é mais caro ou mais barato, e tem toda uma junção das coisas. Então, vamos entender aqui agora. No capítulo 15, examinamos as múltiplas combinações que podem produzir uma varieza na grandeza absoluta ou relativa, isto é, comparado com o mais valor da força de trabalho, enquanto, por outro lado, a quantidade de meios de subsistência em que se realiza o preço da força de trabalho pode percorrer um movimento diferente ou independente da variação desse preço. Como já observamos, ele já apresentou uma coisa para a gente, mais valor absoluto, depois apresentou mais valor relativo, e agora ele vai apresentar outras camadas da cebola, né? A gente vai ver mais possibilidades aí dentro do campo de observação. Como já observamos, a simples tradução do valor, ou conforme o caso do preço, da força de trabalho, na forma esotérica do salário, faz com que todas aquelas leis se transformem em leis do movimento do salário. O que no interior desse movimento aparece como combinação variável, pode aparecer em países diferentes como diversidade simultânea dos salários nacionais. Por isso, ao compararmos os salários nacionais, devemos considerar todos os momentos determinantes da variação na grandeza de valor da força de trabalho, preço e volume das necessidades vitais elementares, natural e historicamente desenvolvidas, custos da educação do trabalhador, papel do trabalho feminino e infantil, produtividade do trabalho, sua grandeza extensiva e intensiva, ou seja, o valor, o preço do salário na França ou o preço do salário aqui no Brasil, para a gente comparar, a gente também tem que pensar, não é só o valor, não é 2.000 euros com R$ 1.000. É o que historicamente tem se desenvolvido. Qual o custo, por exemplo, para educar uma classe trabalhadora lá e aqui? Tudo isso vai compondo o valor da força de trabalho, que é a nossa mercadoria, que a gente vende para o capitalista, ok? Após essa equiparação de salários diários, é preciso que se traduza novamente o salário por tempo em salário por peça, pois apenas este último é um indicador tanto do grau de produtividade como da grandeza intensiva do trabalho. Em cada país vigora certa intensidade média do trabalho, abaixo da qual o trabalhador para a produção de uma mercadoria consome mais do que o tempo socialmente necessário, e por isso não conta como trabalho de qualidade normal. Apenas um grau de intensidade que se eleva acima da média nacional modifica num dado país a medida do valor pela mera duração do tempo de trabalho. O mesmo não ocorre no mercado mundial, cujas partes integrantes são os diversos países. A intensidade média do trabalho varia de país a país, sendo que aqui maior, lá menor. Essas médias nacionais constituem, pois, uma escala cuja unidade de medida é a média do trabalho universal. Assim, comparado com o menos intensivo, o trabalho nacional mais intensivo produz em tempo igual mais valor que se expressa em dinheiro. Gente, aqui no sul global, eles aumentam a intensidade, eles aumentam a jornada, precarização atrás de precarização. Mas a lei do valor em sua aplicação internacional é ainda mais modificada pelo fato de que, no mercado mundial, o trabalho nacional mais produtivo também contar como mais intensivo, sempre que a nação mais produtiva não se veja forçada pela concorrência a reduzir o preço da venda de sua mercadoria a seu valor. Uma vez que a produção capitalista encontra-se desenvolvida num país, também se elevam aí, acima do nível internacional, a intensidade e a produtividade nacional do trabalho. As diferentes quantidades de mercadorias do mesmo tipo produzidas em diferentes países no mesmo tempo de trabalho têm, portanto, valores internacionais desiguais que se expressam em seus preços diferentes, isto é, em quantias diferentes de dinheiro de acordo com os valores internacionais. O valor relativo do dinheiro será, portanto, menor no país com modo de produção capitalista mais desenvolvido do que naquele em que é menos desenvolvido. Já acabei de falar sobre isso. E é muito massa isso, essa análise. Disso concluímos, portanto, que o salário nominal, o equivalente da força de trabalho expresso em dinheiro, será também mais alto no primeiro país do que no segundo, ou seja, vamos pensar, norte global do que no sul global.
O que não quer dizer, em absoluto, que isso também não valha para o salário efetivo, isto é, para os meios de subsistência postos à disposição do trabalhador. O salário é maior, mas também ali os meios de subsistência também vai ser mais. Porém, mesmo sem levar em conta essa diferença relativa do valor do dinheiro em diferentes países, encontraremos com frequência que o salário diário, semanal, etc., no primeiro país é mais elevado do que no segundo, ao passo que o preço relativo do trabalho, isto é, o preço do trabalho em relação ao tanto ao mais valor quanto ao valor do produto, é mais alto no segundo país do que no primeiro. E ele vai falar de Colwell, né, que é um membro da Comissão Fabril, após uma meticulosa investigação da indústria de fiação, concluiu que na Inglaterra os salários são geralmente mais baixos para o fabricante do que no continente europeu, ainda que para o trabalhador possam ser mais altos. Aí o Marx vai começar a falar desse relatório e dar uma analisada. No relatório Fabril de 31 de outubro de 1866, o inspetor de fábrica inglês Alexandre Redgrave demonstra por meio de uma estatística comparativa com os estados continentais que, apesar do salário mais baixo e do tempo de trabalho muito mais longo, o trabalho continental é proporcionalmente ao produto mais caro que o inglês. Um diretor inglês de uma fábrica de algodão em Oldenburg declara que lá o horário de trabalho se estende das 5h30 da manhã às 8 horas da noite, incluindo os sábados, e que os trabalhadores locais, quando trabalham sob capatazes ingleses, não produzem durante esse tempo tanto quanto os ingleses durante 10 horas, mas muito menos ainda quando trabalham sob capatazes alemães. O salário é muito inferior que na Inglaterra, em muitos casos 50%, mas o número de operários em proporção à maquinaria é muito mais alto, alcançando em diversos departamentos a proporção de 5:3. O Redgrave dá detalhes, olha só, a gente está vendo aí vários lugares, e aí volta lá na página anterior. O valor da força de trabalho, o cômputo disso, né? Educação, a influência do trabalho feminino, do trabalho infantil, da maquinaria, do preço dos alimentos. Isso tudo está computando o valor da força de trabalho. E agora eles estão comparando, inclusive, a produtividade de cada trabalhador. E aí, o senhor Redgrave dá detalhes muito precisos sobre as fábricas russas de algodão. Os dados lhe foram fornecidos por um gerente fabril inglês, até recentemente ainda ocupado naquele país. Sobre esse solo russo, tão fértil em todo tipo de infâmias, também florescem plenamente os velhos horrores que caracterizaram o período da infância das fábricas inglesas. Os dirigentes são naturalmente ingleses, já que o capitalista russo nativo não serve para o negócio fabril. Apesar de todo o sobretrabalho do contínuo trabalho diurno e noturno e da mais vergonhosa subremuneração dos trabalhadores, o produto russo só consegue vegetar graças à proibição dos produtos estrangeiros. Por fim, reproduz ainda uma sinopse comparativa do Sr. Redgrave sobre o número médio de fusos por fábrica e por fiandeiro em diferentes países da Europa. O próprio Sr. Redgrave observa ter reunido esses números há alguns anos e que, desde então, teria havido um aumento no tamanho das fábricas e no número de fusos por trabalhador da Inglaterra. Mas ele pressupõe um progresso proporcionalmente igual aos países continentais enumerados, e de modo que os números teriam conservado seu valor comparativo. Então, por exemplo, ele está falando que no número médio de fusos por fábrica, né, ele colocou da Inglaterra a Prússia, a Inglaterra no ranking, e coloca o número médio de fusos por pessoa produzido, tendo a Grã-Bretanha como o maior número de produtor de fusos. Só que o Marx vai explicar uma coisa. Gente, não tem como a gente comparar grandezas diferentes. Então, vou explicar para vocês uma coisinha. Não tem como, por exemplo, comparar metros com metros cúbicos. E a gente vê muito liberal fazendo isso. Por exemplo, falar que a monarquia é um regime que vai funcionar bem no Brasil, e vai trazer dados da monarquia, do PIB e tudo mais. Essa pessoa, para começar, é um babaca, né? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, a monarquia tem uma história diferente. Dependendo da monarquia, foi uma monarquia que comeu o cu nosso no sul global durante todos os anos 1500 para cá. Então, não tem como ficar comparando pontos de vistas e pontos socio-históricos diferentes para poder trazer análises tiradas do cu. Eu acho que é melhor análise que eu posso dar para vocês aqui hoje, com esse cansaço que eu estou. Então, dito isso, ele vai colocar essa comparação, porque não é uma comparação,
Diz o Sr. Redgrave, é ainda mais desfavorável para a Grã-Bretanha, além de outras razões, porque lá existe um grande número de fábricas em que a tecelagem mecânica está combinada com a fiação e o cálculo não desconta as pessoas que trabalham nos teares. Aí o Marx vai continuar lá embaixo. Na Europa Oriental e na Ásia, como é sabido, companhias inglesas encarregam-se da construção de ferrovias e, além de trabalhadores nativos, empregam também certo número de trabalhadores ingleses, embora compelidas pela necessidade prática a levar em conta as diferenças nacionais quanto à intensidade do trabalho. Isso não lhe trouxe prejuízo algum. Sua experiência ensina que, mesmo que o nível do salário corresponda em maior ou menor medida à intensidade média do trabalho, o preço relativo deste último, em proporção ao produto, move-se geralmente em sentido contrário. Em Ensaio sobre a Taxa de Salário, um de seus primeiros escritos econômicos, Carey procura demonstrar que os diferentes salários nacionais se relacionam diretamente de acordo com o grau de produtividade das jornadas de trabalho nacionais, visando extrair dessa relação internacional a conclusão de que o trabalho em geral aumenta e diminui conforme a produtividade do trabalho. Nossa análise inteira da produção do mais-valor comprova o absurdo dessa conclusão, ainda que Carey tivesse demonstrado sua premissa em vez de, como lhe é habitual, embaralhar a crítica e superficialmente o material estatístico recolhido de modo aleatório. Gente, estatística, né? Para quem não sabe, eu sou estatística. Eu vejo direto as pessoas comparando alho com bugalhos. Tem até aquele número de correlações, acho que de filmes do Nicolas Cage com alguma coisa. Correlações são duas tabelas de números que podem ser colocadas lado a lado e você pode estabelecer uma correlação matemática, mas não quer dizer que aquela correlação faz sentido. Sei lá, o número de vezes que Bolsonaro arrotou numa live tem uma correlação com o número de lançamentos de músicas pela Pablo Vittar. Pode ser que bata, mas não tem nada a ver com o arroto do presidente e com a nossa Pablo Vittar fazendo sucesso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? O melhor de tudo é que ele não afirma que a coisa comporta realmente como deveria se comportar de acordo com a teoria. A gente leu lá no início agora, né? A intromissão do Estado falseou com efeito a relação econômica natural. Por isso temos de calcular os salários nacionais como se a parte deles que cabe ao Estado como tributo coubesse ao próprio trabalhador. Não deveria o Sr. Carey continuar sua reflexão e perguntar se esses custos estatais não seriam também frutos naturais do desenvolvimento capitalista? O raciocínio é plenamente digno do homem que primeiro declarou as relações capitalistas de produção como leis eternas da natureza e da razão. Né? A gente já sabe que essas leis eternas é balela, cujo jogo livremente harmônico só seria perturbado pela intromissão estatal, para depois descobrir que a influência diabólica da Inglaterra sobre o mercado mundial, influência que aparentemente não deriva das leis naturais da produção capitalista, torna necessária a intromissão estatal, mais precisamente a proteção estatal daquelas leis naturais da natureza e da razão. Em outras palavras, o sistema é protecionista. Olha, gente, essa sessão do 16 ao 20, toda vez que você quiser bater em liberal, lê de novo. Porque, olha só, os liberais estão falando do livre mercado, que tem essas leis tarará, leis da natureza e da razão. Mas eles precisam do Estado. Porra! Se isso é tá na merda, né? Gente, eles são muito, muito, muito incoerentes, assim. É muito fácil de contornar argumentos liberais, sabe? E basta a gente estudar um pouquinho, assim, que a gente vê que é tudo ou desonestos ou muito burro. Ou os dois. Burro e desonesto, né? Mamãe caguei, por exemplo. Vamos lá. Então, vamos lá. Né? Em outras palavras, o sistema protecionista. Só para terminar aqui, né? O que ele quis dizer é que para manter tudo que eles querem, precisa do sistema do Estado. Não dá. Vamos lá. Além disso, descobriu que os teoremas de Ricardo, etc., em que são formuladas antíteses e contradições sociais existentes, não são um produto ideal do movimento econômico real, mas que, ao contrário, as antíteses reais da produção capitalista na Inglaterra e em outros lugares são o resultado das teorias ricardianas, etc. Descobriu, por fim, que é o comércio, em última instância, que destrói as belezas e as harmonias inatas do modo de produção capitalista. Olha só, gente, só para finalizar aqui que eu estou empolgado. A gente tinha um sistema comercial antes de haver o sistema industrial. Né? O capitalismo vem
e subverte a forma até de produzir. Uma dessas formas de subverter é até nos retirar os meios de produção, que a gente só nos resta vender a força de trabalho. E aí, o sistema industrial suprimiu o comercial. O que a gente está vendo hoje, e que é uma crise do capitalismo? O sistema comercial está subvertendo o industrial agora. Olha que jogo de monstros, né? Morram seus monstros, porque é isso que está acontecendo aqui. Então, olha só. Descobriu, por fim, que é o comércio, em última instância, que destrói as belezas e harmonias inatas do modo de produção capitalista. E é o que está acontecendo hoje. Um passo a mais e ele talvez descubra que o único defeito da produção capitalista é o próprio capital. Somente um homem tão espantosamente desprovido de senso crítico e dotado de tal erudição, de falso conteúdo, mereceria, apesar de sua heresia protecionista, converter-se na fonte secreta da sabedoria harmônica de um Bastiat e de todos os outros livre-cambistas otimistas do presente. Terminamos a sessão 6. Gente, é isso. O exemplo, o arco verde, é que eu estou falando que a produção comercial, o comércio e a troca de mercadorias existe antes do capitalismo. O sistema capitalista e o industrial vem e subverte todas as formas de relações. Tem os cercamentos de terra, as pessoas são desprovidas dos seus meios de subsistência, o sistema feudal é rompido, né, em certa medida. Ele vai chegando e vai mudando todas as formas da gente reproduzir a própria vida. Porque agora a gente precisa de vender a força de trabalho para o capitalista. O problema atual é que o próprio sistema comercial está engolindo o sistema industrial. E lá no livro 2 a gente vai estudar isso mais profundamente, é porque existem vários tipos de capitais, né? O capital monetário, o capital mercadoria e o capital produtivo. E aí essas conexões entre esses três tipos de capitais a gente chama de capital industrial. E quando, dentro, a própria dinâmica desses capitais, elas são contraditórias em alguns momentos. Então, esse é um momento para a gente pensar no livro 2. Eu trouxe só umas reflexões porque eu estou lendo o livro 2. Mas é isso. Olha, conseguimos terminar 10 horas em ponto, praticamente, 9h57. Gente, brigadão para todo mundo aí que nos acompanhou. Especialmente aí quem nos acompanha desde sempre. Quem veio do Zamiliano, eu peço que fiquem conosco, entrem no nosso grupo aí do Telegram, que é exclamação Telegram. A gente vai ler outras obras, a gente vai entrar num períodozinho de férias, essa foi minha última live, eu volto na semana do dia 13 de outubro, e a minha agenda de lives está aqui no /estudar, porque nessa agenda aí de lives, inclusive, qualquer indicação que eu faça durante a live, eu coloco lá embaixo para vocês a indicação que eu dei. Um livro, uma live, um material. Então, sempre tem acabamos fazendo aí durante o percurso um grande compêndio de indicações para vocês, tá bom? Então é isso. Vou enviar vocês para onde? Vou enviar vocês para o camarada Hidalgo, né? É você que está aí no YouTube, a gente faz um envio dos camaradas para outros sites para saudá-los. Então, nós vamos mandar para camarada Hidalgo. Camarada /Hidalgo. Então, é isso, gente. Brigadão. Hoje a live ia ser meio flop. Exame salvou meu dia. Eu confesso que eu fico um pouquinho desanimada, mas eu sei que lá no YouTube ela depois dá um upzinho, tá bom? É isso. Até domingo no Discord. E depois boas férias para mim. E aí eu vou dar umas férias para vocês de mim, tá bom? Apagão da Dimitra chegando aí. Beijinho, gente. Bye. Cadê a live? Espera aí que a Streamlabs sempre trava. Enquanto isso, o pessoal está falando ali, é uma tautologia que a oferta e demanda são relacionadas. Eu perdi o papo. Mas enfim. Beijo. Bye, bye.